Falta um culto, não falta isso aqui. Sim, assim. Quem tem da honra para quem tem honra, né? Oh, Jesus. Manda me vai ser oração de abertura, depois já pode passar já para o pastor já. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Então, os irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai poderoso. Ah, Deus amado, aqui estamos na sua presença, meu Pai. Esse culto, esse congresso, seminário maravilhoso, Senhor Jesus, que toma aqui hoje, aqui para nos escutar e entender a sua palavra, Senhor Jesus. Ah, Deus amado, o Senhor é tudo por nós, Senhor Jesus. Abre as nossas mentes, Pai. Senhor, dê as nossas mentes, tira tudo quanto é espírito de sonolência, meu Pai, que venha nos distrair, nos tirar a nosso pensamento, a ouvir a sua palavra, o entendimento da sua palavra, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, nós pedimos, Pai poderoso, Filho de Davi, Espírito Santo de Deus Pai, nós clamamos o seu nome, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus, Pai poderoso, Filho de Davi, Espírito Santo de Deus Pai, amém, Senhor Jesus. Amém. Aê, meu irmão, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. É desse jeito, né? Podemos assentar, por favor, fiquem à vontade. Estamos todos na casa do Senhor Jesus, na casa de Deus. Irmãos, hoje nós começamos a nossa terceira etapa, não é? Glória a Deus por isso. Eu estava no hotel com meu filho Mateus agora há pouco. Minha esposa veio antes. Eu estou meio rouco, irmãos, então eu trouxe até uma balinha aqui, comprei na farmácia um Gargoprev. Parece que eu estou comprando um título de previdência para minha garganta. Gargoprev. Se eu ficar muito rouco, eu chupo uma balinha aqui. E eu estava falando, você vê, né, já está acabando. E parece que começou faz um ano. Parece que a gente está 1 ano juntos. Mas foi segunda-feira. Então muita coisa vai ficar no nosso coração. Você vai lembrar de tudo o que você aprendeu. No momento oportuno, Deus vai te trazer a memória. Não se preocupe em pensar. É muito conteúdo e eu vou me perder nas informações. Tem muita gente que tem medo de se perder na informação. Não se preocupe, o Senhor é fiel. Ele vai te fazer lembrar no momento certo. Na hora que você precisar usar essa informação, ela vai vir à sua mente. Vai dar tudo certo. Olhe por irmão perto de você e diga: vai dar tudo certo. Isso é o mais importante. Ontem nós ficamos, eu não sei, quem já fez faculdade aqui? Você sabe como é que é, né, gente? Isso que eu sou um bom professor, viu? Porque tem professor que chega e escreve no quadro assim, ó, livro tal, página tal, até página tal, senta e fala, quero o resumo. Você tem que ler 50 páginas de um livro e fazer um resumo em 2 laudas, aí você está lascado. Então aqui não, aqui está gostoso, estamos aprendendo e tudo mais. Então hoje nós vamos ter uma aula bem dinâmica e bem prática. Você que é mais retraído, você vai ter que se soltar um pouquinho, porque eu vou fazer algumas dinâmicas, não só teatrinhos, mas nós vamos fazer algumas dinâmicas de formatação de grupo de libertação. Eu vou dar exemplos práticos. Por exemplo, num culto, se tem um grupo de libertação, amém, irmão, eu estou pregando, tá? Deixa eu desligar a internet do meu iPad. Num grupo de libertação, onde é que tem que ficar o libertador e o intercessor? Porque muita igreja confunde o intercessor com o libertador. Tem que tomar cuidado, porque cada equipe é uma equipe, não é? Se a equipe de intercessão estiver operando na libertação e eu correr 2 casos ao mesmo tempo, vamos supor, no culto está tudo amarrado, precisa de alguém intercedendo, e ao mesmo tempo na casa de um irmão deu um problema de possessão, a equipe tem que sair correndo para ir lá atender aquela família. Um dos 2 vai ficar sem atendimento, porque é uma equipe só. Então tem que ter equipes diferentes na igreja. Não precisa ter 50 membros numa equipe, 50 na outra, mas uma boa equipe de 5 libertadores numa igreja do tamanho da de vocês é mais do que o suficiente, tá? 5, 6 é o mais do que o suficiente. Intercessão para uma igreja desse porte, de 10 a 12 intercessores, é o mais que o suficiente. Então nós vamos fazer umas práticas, por exemplo, colocar aonde ficaria aqui os libertadores, aonde ficariam crianças no culto, quais são as cadeiras que as crianças têm que ficar, nas primeiras, nas últimas, né? Ah, mas tem essa salinha, mas até a hora da salinha. Então tudo isso nós vamos movimentar. Também na hora da oração por expulsão de demônios, aonde você tem que ficar na frente da pessoa, caso ela ainda não manifestou. Porque se você vai orar com uma pessoa e a pessoa manifesta, qual tem que ser a tua atitude?
Porque quando tem 5, 6 pessoas junto com você, é bom, né? Todo mundo embola, agarra o camarada, trava ele no chão e ninguém se machuca. Mas se você estiver sozinho, como é que você faz? Então, tudo isso vai ser ensinado hoje e amanhã de forma bem dinâmica. Mas antes, ficou faltando ontem o batismo no Espírito Santo. Como funciona isso? E eu acho de suma importância nós falarmos, não é? Porque a oração em línguas, ela não é só um ato de comunhão espiritual com Deus, ela é uma arma de guerra, ela é uma arma de guerra espiritual. Então, eu queria trazer os meus atores aqui, o Lucas, que é o meu ator, o Eliseu. Eu tenho já tenho aqui o meu cast. Cadê o outro fortão? Ele tá aí? Vem cá. Qual é o nome dele? Reinaldo. E tem o Jonathan. Cadê o Jonathan? Vem cá. Isso aqui é a nossa Bollywood. Que tem Hollywood nos Estados Unidos, tem Bollywood na Índia, né? Esses são meus atores aqui. Então é o seguinte, vamos lá. O Lucas vai ser corpo e alma, tá bom? O Eliseu vai ser o Espírito. O Jonathan vai ser o Espírito Santo. Sobrou, irmão, pode sentar. Mas ele veio, pelo menos, ele participou. Ele é coadjuvante, entendeu? Vai ganhar um cachezinho mais baixo. Coadjuvante ganha cachê mais baixo. Vocês lembram que eu falei logo no início, provavelmente na intercessão ainda, depois falamos na tricotomia, que Deus fala com a pessoa através do intérprete, que é o espírito humano? Então Deus quer falar com a mente dele. Vamos recapitular. Deus fala em língua estranha, para a gente entender, né? Língua espiritual. O espírito humano tem o poder de tradução, então ele ouve em língua estranha, em língua espiritual, e traduz para o português, no caso dos argentinos, traduz para o espanhol, não é? Se a pessoa é paraguaia, traduz para o espanhol ou para o guarani. Eu não sei se alguém quer tem algum paraguaio aqui? Paraguaio? Vocês oram em guarani também? Não oram? Oram em espanhol. Tá bom. Mas se orar em guarani, traduz para o guarani. Para o japonês, traduz em japonês, isso vocês entenderam. E essa tradução, ela vem sensorialmente para corpo e alma, e ele entende como um aviso. Em alguns casos, a pessoa sente realmente como se alguém estivesse falando, mas é aquela voz de dentro para fora, não é que alguém ouviu perto dele, não é? Teve um caso muito tremendo na Bíblia Sagrada, que é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viu Jesus e ouviu, mas todos que estavam ao redor dele só ouviram, não viram. Mas aí é uma manifestação de Cristo, não tem como comparar com um comando de Deus para a gente. Ali era Cristo querendo modificar a história da igreja, como modificou. Então, quando isso acontece, pode ocorrer aquele problema que eu falei ontem ou anteontem, que quando a pessoa peca e o demônio faz o link, o demônio fala com o corpo espiritual. A nossa mente está acostumada a ouvir a voz do nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque eles se comunicam em linguagem espontânea, sensorial. E o espírito do profeta está ligado a Deus, ou no caso do camarada ser pecador, estar separado de Deus, é ligado ao diabo. Como distinguir isso? É quase impossível. Aí eu dei algumas dicas, vamos lembrar. Você não sabe se está oprimido ou não, mas você começa a perceber que está com vontade de fazer coisas que normalmente você não faria, pecaminosa, né? Está dando mais brecha para o pecado, está entrando em sites que você normalmente não entrava, lembrou de uma ex-namorada, de um ex-namorado, e aí quis falar com ele, quis falar com ela, de repente o cara foi uma treva na sua vida. Não, se você é solteiro e a pessoa está solteira, de repente é Deus unindo, né? Não vou falar que não, mas de repente foi uma pessoa que te levou para o mundão mesmo, uma treva na sua vida, aí teve vontade de fazer contato, alguma coisa que você entende que, não, isso não é de Deus. Então provavelmente está oprimido. Você tem que começar a perceber isso. Mas como fazer para não ser enganado? O batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque funciona assim, quer ver? Vem mais para frente. Abre sua mão bem para lá. Isso, estica bem. E você faz assim com a mão. Isso. E você faz a mesma coisa. Quando ele está orando para Deus, a oração dele está saindo do português, entrando no mundo espiritual em português, traduzindo para a língua espiritual que Deus entende, ou língua estranha, e
chegando até Deus. Quando a pessoa consegue chegar a uma comunhão tão intrínseca com Deus, que começa a gerar essa proximidade de Deus, o que começa a acontecer? Exatamente isso, quer ver? Ó, em câmera lenta, vem fazendo o mesmo aí, bem em câmera lenta. Ele vai tendo comunhão com Deus, de tal forma, que vai se aproximando de Deus, até que chega um momento que isso acontece. E quando isso acontece, que fluem as línguas estranhas, porque agora Deus fala direto com ele, com a mente objetiva, com a mente cognitiva do ser humano. É o que o apóstolo Paulo disse, que se ele orasse em línguas e não houvesse alguém que tivesse o dom de interpretação e interpretasse para a igreja, ele estaria orando consigo e direto com Deus. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Isso aqui é que proporciona o batismo no Espírito Santo, essa ligação. E agora, se ele pecar, vamos imaginar que ele pecou, e aí, dá licença um pouquinho, o inimigo juntou aqui, e quando ele for orar em línguas, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o diabo não tem esse poder de fazer isso. O caminho que o diabo usa é a opressão ou a possessão. Esse caminho. O diabo não tem poder para fazer essa ligação direta, sem que esteja possuindo uma pessoa, sem que esteja sendo usurpador do lugar do espírito humano. Que o diabo faz isso, ele usurpa. Faz favor, vem tentar pegar na mão dele aqui. É isso que o demônio faz. Ó. Ele fica nisso aqui, possuindo a mente dele, vem empurrando, ó, e segurando o espírito humano que quer voltar para o lugar dele. Por isso, quando o espírito humano, o diabo é expulso, o que acontece? Ó, o espírito humano volta e o inimigo sai. Então, por ele não ter esse poder, está cheio de gel o cabelo dele, por ele não ter esse poder de fazer esse link como o Espírito Santo faz, quando a pessoa foi batizado no Espírito Santo, tem o dom de línguas, e agora está em pecado e oprimido, ele não vai conseguir orar em línguas. Por isso que ele começa a sentar na igreja, dobrar o joelho, e começa a orar, e ele não ora em línguas. Aí ele começa o quê? A receber uma informação do maligno, para que ele simule as línguas. Aí ele começa a lembrar das palavras que ele orava em línguas, e começa a simular as línguas. Então é muito perigoso, mas tem que ser muito racional nessa hora. Tem gente que acha que as línguas, elas são irracionais, que o Espírito Santo toma você. Eu não consigo, por exemplo, agora, você falar para mim, pastor, ore em línguas. Eu não consigo, eu preciso estar no clima, entendeu? Fazer esses, vem cá, eu preciso estar aqui, ó. Eu estou assim agora, eu estou desse jeito. Aí eu estava com uma vontade de adorar a Deus, eu pedi para a pastora, posso pegar o violão só um pouquinho ali? Aí fiquei ali no cantinho assim, enquanto eu estava só mexendo no violão só um pouquinho e adorando na minha mente, eu senti nitidamente isso aqui, ó, acontecendo. Daqui a pouco já estava ali quietinho, orando em línguas, quietinho. Aí eu levantei para dar aula, agora eu vou dar aula. O que aconteceu de novo? Eu estou assim agora de novo. Se eu começar a adorar a Deus de novo, começa a fechar isso de novo, quando encosta, vem aquela comunhão. Entenderam como é que é? É legal você entender visualmente assim, que agora quando você for orar da próxima vez, parece que você vai ver esse círculo se fechando, e o Espírito Santo chegando, e tomando conta da sua mente, e despejando a glória, a graça dele, o poder dele sobre você, e você retribuindo, falando diretamente com o Senhor. Então não vai mais ter intérprete. Estão entendendo? É desse jeito, tá? Obrigado. Salva de palmas para os meus atores aqui, profissionais. Aí talvez venha uma pergunta na sua mente: como ser batizado no Espírito Santo? Acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo sempre, quem não é, quer saber. Quem é, tem sempre a dúvida, será que eu sou ou não? Se você é batizado no Espírito Santo e está nesse momento com dúvida, sou ou não, é porque provavelmente você não é. Porque o batismo é algo tão marcante que ele não resta dúvida. Eu ministro muito em igrejas muito tradicionais que não acreditam no batismo no Espírito Santo, não é? Que não acreditam nos dons de língua, nos dons nenhum, que não acreditam que o crente pode se desviar, são adeptos da predestinação e de uma vez salvo, sempre salvo, o que é complicadíssimo, porque como é que você vai falar que o crente pecou? Isaías 59:2 diz que Deus se afastou dele, e quando Deus se afastou, o diabo pegou, aí levanta o irmão e fala, mas espera aí, se eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, como é que o diabo pode pegar? Então é complicado dar aula nessas igrejas que tem essa mentalidade bem radical em relação a isso. Mas mesmo um tradicional que não ora em línguas, ele pode ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, ele é conclusão da promessa que Deus fez através do profeta Joel, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne.
Então toda a carne é pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Aconteceu no Novo Testamento, no livro de Atos, casa de ímpios, de gentios, que receberam o batismo do Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Eles não eram nem crentes ainda, eles queriam conhecer a Jesus, queriam conhecer a Deus, estavam ávidos por conhecer as coisas espirituais, mas não eram crentes, eles eram gentios e não eram batizados. Aí desceu o apóstolo Pedro, orou com eles, recebeu o Espírito Santo, todos receberam, depois foi tratar dos sacramentos eclesiásticos, de dar o batismo, ministrar a Santa Ceia, e aí por diante. Então, o derramar do Espírito Santo, ele é sobre toda a carne, não é para os escolhidos. Qualquer um de nós precisa ser batizado no Espírito Santo. A questão fundamental é, e o dom de línguas? O dom de línguas é um dos 9 dons do Espírito Santo, descrito no livro de 1 Coríntios. Um dos 9 dons. Então a pessoa pode receber o batismo no Espírito Santo, fechar esse elo, essa aliança com Deus, gerar essa sensibilidade tão grande com Deus, mas nunca orar em línguas. O que ele vai ter que fazer para orar em línguas? Buscar a fluência desse dom. A palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons. Se eu não me engano, nós falamos disso no primeiro ou no segundo dia. Alguém fez uma pergunta sobre. Então, eu até respondi: foi nessa igreja ou foi na outra? Foi nessa? Que se todos orem em línguas, seria interessante alguém buscar o dom de interpretação. Vocês já pararam para pensar num culto pentecostal? Quanta coisa Deus está falando que nós estamos perdendo porque ninguém interpreta? Pensou alguém interpretar e começar todo mundo subindo aquelas rajadas de língua estranha, e alguém que tem o dom de interpretação começar a entender tudo aquilo e passar para a igreja de forma profética? Seria realmente tremendo. É que nós esquecemos, né? Não pedimos esse dom a Deus. Mas quem tem a necessidade, ore e peça. Então, como buscar o batismo no Espírito Santo? Não existe uma regra, tá? O que eu falo para vocês da minha experiência, eu tentei tudo quanto é jeito, irmãos. Eu fui para o monte muitas vezes, não consegui. Eu fui um bom menino, não consegui. Não é? Fazia lição de casa, não faltava culto, ia na escola dominical. Eu ia nos cultos de quarta-feira, que só ia as senhoras orar na igreja, e nada dava certo. Aí eu comecei a jejuar. Jejuei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nunca deu certo. Aí eu fiz um jejum meio suicida. Falei: Senhor, eu vou comer uma refeição à noite só, e só vou parar com esse jejum, que era um jejum parcial, o dia que o Senhor me batizar no Espírito Santo. E aí comecei. Hoje eu estou bem reforçado, estou bem gordinho. É que eu sou um falso magro. Eu tenho 90 quilos. Não parece. Tem gente que olha e fala: não, o senhor tem menos. Eu tenho 90 quilos, sou um falso magro. Mas eu tinha 63 quilos. Com o mesmo tamanho, 1,81 m. Eu era sequela. Eu botei uma foto no Facebook do irmão que colocou aí. Era pena e bico. E os caras achavam que eu pregava de colete. Não era o colete, era a gravata. Que eu era tão magro que a gravata cobria toda a parede da frente do corpo. E fiquei jejuando. Deu uns 40 e tantos dias. Eu já não aguentava mais, porque não alimentava. À noite eu chegava, tomava só uma sopinha ou só um suco, alguma coisinha. Quase morri. Até que chegou um dia que o Senhor resolveu me honrar, e eu fui tomado pelo Espírito Santo e fui batizado. Mas existem 2 tipos de batismo espirituais. Existe o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. João Batista disse isso: eu só vim aqui para preparar o caminho dele, aplainar o caminho. Não sou digno de desatar-lhe as sandálias, que era a função da serva mais humilde de uma casa, que era tirar a sandália do patrão e lavar os pés dele quando ele vinha do deserto. Mas virá outro após mim, e ele estava falando de Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, qual que é o meu entendimento sobre isso? O batismo com o Espírito Santo é esse que eu falei para vocês, que eu demonstrei, que gera essa comunhão que você tem, gera essa certeza espiritual, gera esse entendimento, essa clareza espiritual. E o batismo com o fogo, ele é o enchimento de poder, o preenchimento de poder para ministrar. Então tem muita gente que é cheia de Deus, que ora em línguas, que tem dons, mas que não consegue ministrar isso para as pessoas, não consegue mandar para frente, jogar para o outro, transferir para outra pessoa. Já quem é batizado no fogo tem esse poder de ter os dons e conseguir impor as mãos e ministrar. Aí você começa esses dons, por exemplo, o dom de curar,
né? Dom de operação de milagres e assim por diante. Alguém me perguntou: pastor, eu devo pedir para Deus quantos dons? Se são 9, quantos dons? Eu sou humilde, eu não quero abusar. 1 ou 2, se eu for um bom crente, 3, irmão, peça os 9, um após o outro. Comece com um dom, até ter certeza que recebeu, vá para o segundo dom, até ter certeza que recebeu, vá para o terceiro, busque os 9, porque a batalha que a igreja vai ter daqui para frente contra o reino do anticristo vai ser tão grande, queridos, que nós vamos precisar de um exército de pessoas cheios de dons. Então é bom que você busque os 9, busque todos eles: palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, línguas, interpretação, dons de curar, fé, operação de milagres, discernimento de espíritos e, quem sabe, outro? Profecias. Obrigado. Então esses 9 dons, busque todos eles, para que você possa estar preparado para a batalha, tá bom? Vou repetir o que eu falei na primeira noite ou na segunda. Quando eu busquei o dom de curar, eu ia testando. Eu não falei isso nessa igreja, eu acho, né? Eu falei na outra. É que é tanta igreja, irmão, eu acabo me perdendo, tá? Eu ia testando. Eu orava com uma senhora e falava para ela: olha, eu sei que a senhora não acredita nisso, mas eu estou buscando dom de cura. Deixa eu fazer o teste. Eu vou orar aí com a sua perna. Se curar, a senhora me fala. Se não, o que a senhora vai perder com isso? Já está doente mesmo? É verdade. Então, deixa eu orar. Eu orava, não acontecia nada. Orava. Até que começou a acontecer. Eu contei para vocês a história dos 4 cadeirantes. Não contei esse testemunho? Tremendo esse testemunho. Vai bem rapidinho, tá? Fui pregar num congresso de família, na igreja Assembleia de Deus, Primeira Igreja Batista de Belford Roxo, pastor Isaías, lá no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Pastor Jaime Kemp pregou sobre educação de filhos, eu preguei sobre libertação de crianças, e teve um outro pregador que pregou sobre alguma coisa, e foi tão legal que o pastor pediu para eu estender, e numa noite a mais do congresso, pregar sobre poder, sei lá, porque os batistas estavam se avivando. E não sei por que cargas d'água, esse pastor resolveu entrar no YouTube e ver uns vídeos meus. E tem alguns vídeos no YouTube de gente sendo curada, de gente com a mão toda mirrada sendo curada, cego enxergando. Que quando Deus quer usar, Deus usa qualquer um. Não sou eu, irmãos, Deus usa qualquer um. E aí ele falou: rapaz, você já orou por muita gente doente? Falei: quando Deus manda, eu oro mesmo. E você aqui em Santa Terezinha aconteceu um milagre tremendo também, no dia do negócio lá, mas depois você lembra qual que era o milagre, amor? Lembra, né? Depois eu falo. E aí, você já orou com cadeirante? Daí eu falei: já orei. Tem até um DVD meu chamado O Poder do Grito, não sei se foi vendido nessa igreja na outra vez, que tem lá. Eu fui pregar numa igreja e tinha um senhor isquêmico, com as mangueiras para fora do umbigo, só comia por tubo, com a enfermeira junto. Acabei orando por ele, Deus teve a graça, ele foi curado. Ele está lá no vídeo. E ele falou: rapaz, eu tenho um cadeirante aí, que eu queria que você orasse por ele. Eu falei: pastor, eu vou orar então. Mas você já orou e alguém já foi curado? Eu falei: já foi curado aquele senhor lá de São Paulo. Teve um senhorzinho em Santa Catarina que eu fui passear lá, e daí fui pregar na igreja de um amigo meu, e tinha um senhorzinho que estava 28 anos, isquêmico, numa cadeira de roda, não falava, não andava, curioso, um italiano. Já mais de 10 pastores tinham orado com ele. Aí o pastor amigo meu falou: rapaz, tem um senhorzinho aí, que todo mundo que vem aqui ora por ele. Você não quer aproveitar e ser mais um? Eu falei: vou lá, o que eu tenho a perder? Todo mundo já orou. Aí eu cheguei para ele, me agachei, conversei com ele, falei: olha, se for demônio, eu vou orar com o senhor, vai manifestar o demônio, o senhor fica tranquilo, eu vou expulsar, em nome de Jesus, o senhor vai ser liberto, aí o senhor vai voltar a andar. Se for uma cura, eu vou orar com o senhor, não vai acontecer nada agora, daqui uns dias o senhor vai sentir uma força nas pernas, a circulação vai melhorar, daqui uma semana o senhor está andando, manifestou dom de cura. Se for um milagre, eu vou orar agora, o senhor vai pular dessa cadeira e vai sair pulando, manifestou um milagre. E se não for nada disso, eu vou orar, não vai acontecer nada, sou mais um na tua lista de pastor que orou com o senhor, eu vou embora. E orei com ele, bem tranquilo, do meu jeitinho. Terminei de orar, falei para ele: vamos testar, nono? Porque ele era italiano, eu chamei ele de nono. Vamos testar, nono? Aí segurei na mãozinha dele e falei: vem com tudo, levanta. Velhinho, coitado, tinha uns 78 anos, eu acho. Desde os 50 ele estava naquela cadeira de roda, imagina. Levantou o velhinho, conseguiu, levantou, pulou, começou a falar, feliz. Aí a irmã dele falou assim: senta, rapaz, para de ficar pulando, você vai se machucar, você está tantos anos aí, da cadeira de roda para a cama, tal. E aí o velhinho olhou para ela e falou em italiano assim: ó, não me mande sentar.
não me mande ficar quieto. Aí eu peguei, comecei a falar com ele um pouquinho de italiano, família italiana, você sabe umas palavrinhas? Aí tinha um obreiro junto comigo, ficou assim, olhando. E eu falei para ele, você está impressionado porque Deus fez um aleijado andar? Ele, não, estou impressionado porque o senhor fala italiano, eu não sabia que o senhor falava italiano. Aí, o pastor Isaías ligou para o cadeirante e falou, vem aí para o culto que o Carlos Ribas vai orar e você vai andar. Porque o Carlos Ribas tem o dom de fazer cadeirante andar. O cadeirante ligou para um outro amigo cadeirante. O amigo ligou para um outro amigo. E o amigo ligou para outro amigo. Parecia um trenzinho. Veio 4 cadeirinhas, assim, uma atrás da outra. Pararam na mesma, primeira fileira. Quando eu cheguei na igreja, irmãos de Deus, que eu olhei 4 cadeirantes assim, ó. Mas olha, meu Senhor, gelou meu coração. E eu falei, e agora, Jesus? Aí eu comecei a achar uma desculpa, pensar numa desculpa para não orar por eles. Porque eu pensei que não ia acontecer nada e eu ia ser denegrido. Aí preguei a palavra, no final falei, todo mundo fecha o olho, aí eu vou orar. Agora por cura, libertação, poder de Deus, orei. Ninguém sentiu nada porque eu estava sem fé naquele momento. Aí falei, tchau! Aí dei o microfone para o pastor me devolveu. Eu falei, não. Tem os cadeirantes, você vai orar para os cadeirantes. Os cadeirantes vieram para receber a oração. Aí eu desci e falei, Jesus, e agora? Aí cheguei para o primeiro cadeirante, ele estava com uma face bem feliz, bem com fé. Eu falei, o senhor crê que se eu orar pelo senhor agora, o senhor pode levantar dessa cadeira e pode andar? E ele falou assim, eu creio mais que a minha própria vida. Eu nunca criei tanto na minha vida que isso ia acontecer hoje. Eu senti isso o culto todo. Eu tenho certeza que a hora que o senhor orar, eu vou levantar e vou andar. Eu falei, meu Deus, vai andar. Vai andar. Ele tinha fé que eu nunca tive na minha vida toda. Falei, então é agora, meu irmão. Aí eu turbinei. Em nome de Jesus, poderes contrários, não sei o que, em nome de Jesus, anda agora. E ele pegou e não levantou. Ele falou, não deu, pastor, não levantou. Aí minha fé caiu para 75%. Aí eu fui para o segundo cadeirante. Falei, não se impressione porque ele não andou, porque você pode andar. Eu creio, pastor, eu creio em nome de Jesus. Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, vai, levante e ande. Não levantou. Minha fé caiu para 50%. Fui no terceiro, já falei assim, você quer levantar daí? Ele já estava quase dizendo, não. Você acho que não vai dar certo não, hein? 2 não deu certo. Eu acho que ele já estava meio desistindo de mim. Daí eu falei, vai lá, levanta, vamos ver. Não deu certo. Aí caiu para 0. Cheguei no quarto cadeirante, cheguei e falei, olha, por Deus, irmãos, eu quase falei isso, eu não falei, tá? Mas eu quase falei, levanta, senão que não é uma bolacha. Alguém tem que levantar. Na vontade de pegar ele e arrastar ele para ele levantar. Quase que eu falei isso, mas não falei. Daí eu falei, o senhor tem fé para levantar disso aí? Porque minha fé já foi para o espaço. Ele falou, não, eu tenho fé. Porque eu vim hoje buscar uma resposta. E essa é a minha resposta. Levante e ande em nome de Jesus. Ele não levantou também. Os 4. Eu subi no altar arrasado. Pensa. Eu era novo, tinha 20 e poucos anos, estava arrasado. Aí dobrei meu joelho assim numa cadeira, tinha umas cadeiras atrás. Dobrei meu joelho assim, fiquei envergonhado. E eu não tinha coragem de levantar e olhar para a igreja. Esperei a igreja se esvaziar. A igreja foi se esvaziando. Quando eu vi que não tinha mais ninguém, que os diáconos já estavam desligando a luz do templo, eu levantei, só o quarto cadeirante estava ali me esperando. Eu pensei, vixe, o que ele vai falar? Né? Ficou bravo, ofendido, alguma coisa. Aí desci, falei, meu irmão, você não foi embora ainda? O senhor quer que alguém te ajude? Eu te ajudo. Ele, não, pastor, eu fiquei aqui porque eu quero falar contigo. Então, pode falar, irmão. Eu já estava todo inchado, tanto chorar. Ele falou, eu tinha dúvidas se era para eu andar de volta ou não, porque eu era um homem muito promíscuo. Eu vivia usando droga com mulherada e tomei um tiro e fiquei aleijado. Depois que eu fiquei aleijado, eu virei crente. Então eu tinha sérias dúvidas se era a vontade de Deus que eu voltasse a andar ou não. E eu vim buscar uma resposta. E o Senhor te usou, pastor, para me provar que eu vou subir para a glória dessa cadeira. Eu estou bem feliz, pastor, porque eu não estou mais importando com o andar. Eu estou preocupado com a minha salvação. E aquela foi uma noite de vitória para aquele homem e para mim também. Porque nem sempre a cura interessa quando a salvação está em primeiro lugar. Tremendo isso, né? Glória a Deus. Aí depois daquele dia eu aprendi que não me importava mais se a pessoa ia ser curada ou não. Eu devia fazer.
Com fé, mas devia fazer. Enfim, então o que você tem que fazer para buscar o batismo no Espírito Santo? Isso que eu falei. Busque com fé, mas sem ansiedade. Sem ansiedade. Quando vierem as línguas, porque as línguas estranhas são o selo do batismo. Quando a pessoa é batizada, a Bíblia, em todos os casos, na Bíblia mostra as línguas. Eu não sei se alguém conseguiu ser batizado sem orar em línguas, mas em todos os casos na Bíblia mostra as línguas. Depois a pessoa não ora nunca mais. É só um selo do batismo. Então, você está recebendo, está chorando ali, sentindo a presença de Deus, aquele negócio que só nós sabemos quem sente. De repente você sente aquelas línguas vindo. Tem muita gente que não libera, porque pensa, é coisa da minha cabeça, meu Deus. E vai ser coisa da sua cabeça, porque Deus não vai te possuir. Deus vai enviar na sua mente as línguas, e você vai sentir elas vindo na palavra. Aí você vai querer dizer, por exemplo, aleluia, glória a Deus, e vai sair tudo embaralhado. Em vez de você falar aleluia, blá, blá, blá. Aí tem gente que trava. Teve um jovem que eu conheci que tirava sarro de língua estranha. Cuidado se você é escarnecedor, não escarneça. Aí teve um jovem que tirava sarro, dizia, isso é balela. E eu sempre falava, ó, vai chegar um dia que o Espírito Santo vai te tomar, e você vai se envergonhar, hein, porque você não crê nisso. E ele, nunca. Fomos num culto, foi um Pentecoste, foi tremendo, ele foi cheio do Espírito Santo, mas não orou em línguas nem nada. No outro dia ele acordou cedo, foi para o trabalho, pegou um ônibus, aqui em Cascavel. Pegou um ônibus, aí foi no ônibus, de repente encontrou um amigo dele, o amigo dele subiu, aí o amigo dele falou, ei meu, tudo bem? A hora que ele foi falar tudo bem, ele... O amigo dele, o que aconteceu, rapaz? Ele quis dizer, não sei, ele... Puxou cordinha, o ônibus parou, desceu. Foi orando em línguas os 5 pontos que ele desceu antes, até o trabalho dele foi orando em línguas. Nunca mais escarneceu. Às vezes acontece isso. A pessoa recebe a unção na igreja, e ali se bloqueou por alguma coisa, não sabe. Chega em casa, começa a ouvir um hino, começa a chorar, começa a orar em línguas. Acontece isso. Então, quem já teve essa experiência? De receber em casa, tipo assim, tá em casa, tiver essa experiência? Tremendo, né? E aí, acaba passando por essa experiência tão linda. Não importa se vai receber na igreja, no retiro, em casa, o que importa é ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Buscar o Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo. Se você vê que está passando os dias, os meses, tomara que não os anos, mas tem gente que demora muitos anos, eu demorei alguns anos, e não recebeu, não sentiu nada, está todo mundo sentindo menos você. Você já revisou a tua vida está ok, né? Você crê, é crente, não é escarnecedor, então relaxa. Eu diria assim, ó, esquece, porque a ansiedade, ela vai travar você, ela vai te travar, esquece, aí espera, no momento certo o Espírito Santo de Deus vai te tomar. Chega num culto como o pastor Josué ministrando, não sei o que ele fez aqui, mas deve ter feito um estrago aqui, porque o Josué por onde passa, ele deixa a gente cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele tem essa unção. Então, eu chamei ele para uma festa de jovens na minha igreja uma vez, que era culturalmente uma festa com dança, música, louvor. Levei o Josué para ver o que ia acontecer. Não ficou um de pé naquela igreja. Ficou todo mundo esparramado na igreja. Eu falei, Josué, você estragou a festa, Josué. Tem cantina, agora ninguém mais compra, porque quando acontece isso, ninguém mais compra na cantina, né? Fica todo mundo no canto, chorando. Josué, faliu a festa, irmão. Tinha bolo, pastel para vender, mini pizza, rapaz. Tá todo mundo aí orando em línguas, caído no chão. Ele tem esse problema, onde ele passa o Espírito Santo vem. Então, pode ser que chegue um dia especial na sua vida, que isso aconteça, quem sabe, não é? Vai acontecer logo. Então, perca a sua ansiedade, espere no Senhor, amém? Vamos entrar na libertação? Libertação é bacana, né? Diga, irmã. Irmã, estou com 2 problemas, eu não consigo te ouvir, não consigo te entender também. Fala espanhol, irmã. Sou poliglota, irmã. Não oram mais. Ela perguntou, tem povo aí, pessoas que oram em línguas num culto pentecostal, e quando vão a uma igreja tradicional, acabam não orando mais. Por 2 razões. Sem saber, a senhora diz assim, sem saber o porquê aconteceu isso, como se o dom tivesse sumido. Tá. O que acontece? Há uma unção de Deus sobre cada igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Então, é óbvio que nas igrejas pentecostais, essa unção, ela é diferente
do que nas igrejas tradicionais. Você já pensou que problema seria para o pastor tradicional, que prega que ordem, decência, que não sei o quê, de repente levanta um pentecostal no meio do culto, começa a profetizar, orar em línguas? Ia dar problema para ele, porque a doutrina dele prega diferente. Então Deus, cuidando da noiva, cuidando da igreja, acaba fazendo isso. Mas o que acontece? Não é que a pessoa perdeu o dom, não. Deus está resguardando a noiva. Você entendeu? Eu sou, se 0 for tradicional e 10 for pentecostal, eu sou 4. Eu estou mais para tradicional do que para pentecostal. Agora, quando eu vou na Bahia pregar em igreja de mistério, minha filha, dou cambalhota, oro em língua estranha, profetizo, rodopio no chão. Porque aquela unção está ali, você não vai chegar numa igreja tradicional e falar, levanta a mão agora e ora em línguas! Todo mundo vai ficar assim, ó. Pô, igreja tradicional, para o cara falar amém, você tem que implorar. Fala, pelo amor de Deus, alguém pode falar amém? Aí um visitante fala, amém. Um visitante fala amém. Tá bom? Vamos lá. Página 4 da apostila. Por que já está na 4? Porque primeiro a introdução, bababá. Na verdade é a introdução da página 4, né? Eu não chamo nem de unção, eu chamo de motivação. Porque não é a plateia que empolga o pregador, é o pregador que empolga a plateia. Então se o camarada é meio, entendeu? Meio mais fraquinho, mais quietinho, ele vai fazer o povo ficar quietinho. Se o camarada é mais rock and roll, vai fazer a igreja ficar mais rock and roll. É, mesmo que seja tradicional, não é? Eu sou mais assim, quietinho, não sou muito barulhento. Eu tenho meus dias. Eu vejo assim o Pentecoste, aquele Pentecoste, eu vejo como uma grande festa. Mas eu não consigo viver de festa todo dia. Entendeu? Eu não consigo viver de carnaval o ano inteiro, que nem os baianos, né? Eu vejo como uma grande festa espiritual. Mas eu sou, por ser mais técnico, mais racional, não sei, eu sou mais assim quietinho. Então, de vez em quando é bom dar aquela extravasada. Tem outro momento, para mim, digo eu, né? Eu acho melhor esse ensino, isso tudo que edifica, que alimenta e tudo mais. Minha visão, né? Vamos lá. A introdução diz o seguinte, que o campo da batalha espiritual, eu vou só parafrasear o que está escrito ali, ele é a nossa vida. O campo da batalha espiritual não é uma luta entre anjos e demônios, não é uma luta entre Deus e o diabo. Falei no primeiro dia que o princípio de Yin e Yang é um princípio mentiroso, onde existem duas forças opostas iguais. Sabe aquela bolinha com tipo um S no meio? É mentira. As forças são opostas, mas não são iguais. Se fosse um Yin Yang, seria uma bola branca gigantesca com uma pintinha preta lá num cantinho, que seria o diabo. A proporção é muito grande em relação a Deus e o diabo. E que todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem. Mentira. O bem é puro e o mal é completamente pervertido. Não há nada de bondade no mal. Não tem como esperar o bem do mal. Não tem como esperar que um demônio faça o bem, que um demônio entenda, compreenda uma pessoa. Não tem como, é impossível. Eles podem mentir, enganar. As entidades no espiritismo podem dizer, não, eu te entendo, eu sou um espírito de luz, e blá blá blá. É tudo mentira, irmãos. Ele é o acusador, o pai da mentira. João 8,44 diz isso, que ele é o pai da mentira. Nunca um demônio vai se compadecer de alguém, nunca, é impossível. Eu gostaria um dia de poder falar abertamente sobre isso, mas eu não posso, porque coisas que eu vi, que eu vivi, que eu aprendi, que eu vivenciei no satanismo até os meus 20 anos de idade, eu não posso falar para as igrejas, porque são coisas muito terríveis. Mas eu gostaria um dia de poder falar o que um demônio é capaz de fazer com o ser humano. Vocês ficariam assim, terrivelmente abismados. Eu tenho um vídeo que eu passo na minha escola de libertadores para o nível 2, que vai ter em novembro esse ano. São vários, mas 2 vídeos específicos do satanismo mesmo. Um deles de um grupo de satanistas que sequestrava crianças e matava crianças em rituais, tá? Então tem todas as cenas das crianças mortas, é terrível. Tem gente que passa mal na escola quando a gente dá aula, porque é muito feio. E o outro de satanistas que comiam seres humanos, matavam a pessoa e devoravam os seus corpos. Tem o vídeo deles mesmo comendo e tal. Então é terrível. Só que isso são seres humanos fazendo isso. Seres humanos tomados por demônios. O que um demônio é capaz de fazer, vocês não têm ideia. Então nunca pense,
eu vou lá no espiritismo porque também tem a parte boa. Não existe, irmãos, é mentira. Eu vou fazer o Wicca, que é a magia do bem. Não existe magia do bem. Magia branca e magia negra, teurgia, magia branca, e maleficia, magia negra, são da mesma vertente. A diferença é que dentro do satanismo, a teurgia é a magia usada para curar alguém que você ama, mas é por troca. Então, para que um parente meu lá no satanismo ficasse curado de um câncer, eu precisaria colocar esse câncer em alguém, porque o diabo não pode criar nada, ele só pode manipular a criação. O único criador é Deus. Então ele não pode fazer surgir água no deserto, ele vai ter que secar um lago em algum lugar para que a água surja no deserto. Então é tudo muito perigoso. Então o princípio de yin yang é mentira. Então aonde que é a batalha espiritual? A batalha espiritual começa em nós, tá bom? E aí nós vamos poder entender ali embaixo. O que é a batalha espiritual? Tem alguns pontos. Eu e você, nós somos os personagens deste cenário. Anjos e demônios estão a serviço das forças opostas. Os anjos a serviço de nós e os demônios a serviço do inferno. Deus, pois, é onipresente e onisciente, quem ordena a nossa força, nosso poder, nossa autoridade, através do nome de Jesus. Satanás com os demônios que seguem Satanás, numa organização muito intrínseca, que ordenam demônios menores para que possam lutar contra nós, tá bom? Então ali tem alguns versículos bíblicos. Batalha espiritual é Deus derrotando Satanás com o sopro da sua boca, 2 Tessalonicenses 2,8. Batalha espiritual é a luta entre carne e espírito, Romanos 8,5. Batalha espiritual é a luta entre anjos e demônios, Apocalipse 12,7. Batalha espiritual é pela fé, vencendo as aflições do mundo, João. E batalha espiritual é livrar a alma da morte, o Provérbios 24. O apóstolo Paulo, quando ele estava já no fim da sua carreira, ele fala esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha noção de que havia um combate e que ele havia combatido. Então, como que nós podemos identificar se estamos ou não numa batalha espiritual? Você pode abrir sua Bíblia em Efésios 6, vamos fazer uma leitura bem simples. O texto de Efésios 6, entre muitos outros que existem na Bíblia, mas ele é o texto áureo da batalha espiritual. Efésios 6, a partir do verso 10, se você tem aí na Bíblia, não é? Hoje todos nós temos Bíblia no celular, Bíblia no iPad ou no tablet, enfim, muito mais prático, né? Acharam? Efésios 6,10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? Porque o poder é uma coisa, a força do poder é outra totalmente diferente. O pastor Jefferson me ensinou algo, sem perceber. Eu tenho aprendido muito com o senhor, sem que o senhor perceba, porque eu sou um aprendiz profissional. Se eu tivesse uma profissão, não seria escritor, não seria pastor, eu sou aprendiz profissional. Eu aprendo tudo com todo mundo. Nós estávamos passando para ir fazer uma visita e orar com uma família, e tinha os cabos de força da Itaipu. E aí eu falei: pastor, como é que é? Da Itaipu já sai energia aqui, vai lá para o Rio de Janeiro? Não, aqui sai a energia contínua, é isso? Corrente contínua. Aí vai para Furnas, em Furnas eles vão converter isso nessa voltagem que nós usamos. E eu não fazia a menor ideia que a energia que eu uso na tomada é um subproduto da energia elétrica. Eu não tinha ideia disso. Então eu já pensei: olha só, existe uma diferença entre o poder de Deus e a força do seu poder. O que seria o poder? A corrente contínua. Mas o que é a força do poder de Deus? É a forma aplicável desse poder no nosso dia a dia. É a maneira, é o subproduto, é a maneira que eu posso tomar o poder de Deus e aplicá-lo no mundo físico, ou também, é óbvio, no mundo espiritual. Uma outra explicação clara, mas também muito pertinente, é o camarada que ele comprou uma arma. No Brasil não pode, tem a lei do desarmamento, não vem ao caso se nós concordamos ou não com isso, mas não pode. Aí ele tem uma arma num país que é legal, que pode.
mas ele nunca fez treinamento para usar aquela arma. Ele não sabe nem como usar, e nunca comprou uma munição. Está desmuniciada a arma. Aí acontece um caso que um bandido invade a propriedade dele, e ele quer se defender. Ele tem aquela arma, não tem munição, ele consegue usá-la? Não consegue usar, só se ele jogar a arma no cara. Mas isso serviria para até um tijolo poderia fazer isso. Então o que é a força do poder de Deus? É você ter uma arma espiritual. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, amém? São poderosas em Deus, porque são espirituais. Então você tem uma arma, você sabe usar, você foi treinado. Qual que é o treinamento da arma que você tem? Esse aqui é um treinamento. Você vai sair daqui ninja. Você não sabe, mas no mundo espiritual, quando você andar pelas ruas, o teu espírito vai estar igual um ninja. Os demônios vão olhar você e vão falar: esse cara é lutador, é guerreiro, porque está treinado. O nosso espírito está crescendo nesses dias. Talvez os demônios te olhavam lá fora antes e viam você com o espírito pequenininho, porque não tinha treinamento. Agora o teu espírito está bem grande e os demônios vão ter medo de afrontar você, porque eles sabem que você está treinado. Aí você é treinado para usar essa arma e você tem munição. Qual seria a munição dessa arma? Seria o quê? Oração, jejum, ter comunhão. Eu sempre digo, eu jejuo antes de viajar, não é? Mantenho bala na agulha. Quando eu chego no ambiente que eu vou ministrar, eu já estou debaixo de jejum, de oração. Eu fui pregar no Mato Grosso do Sul, há uns anos atrás, num congresso, e aí o organizador, tinha vários pregadores, era num ginásio lá, colocou os pregadores tudo no hotel. Aí tinha um cara lá que era um cantor, que, não sei, me conheceu de alguma forma e gostava muito de mim, queria ficar perto de mim o tempo todo, um cantor. E ele bateu na porta do meu quarto lá, estava eu e um obreiro, e disse: pastor Ribas, eu posso ficar com o senhor à tarde aí? Eu falei: pode, irmão, entra aí, senta aí. Ele sentou lá na outra cama e ficamos conversando, e eu fiquei deitado assim, com o ar-condicionado ligado no último, porque era muito quente, coberto com um edredom, assistindo televisão, assistindo um filme, eu acho que era. E o irmão estava ali, eu ia pregar naquela noite, e ele ia cantar. E o irmão estava ali, de repente o irmão pegou e falou: eu vou orar um pouquinho. Pode orar aí, irmão. Baixei bem o volume. Ele dobrou o joelho do lado, ficou: Senhor, meu Deus, orando, aquela coisa bonita. E eu ali assistindo o filme. Eu vi que ele estava incomodado. Aí ele parou de orar, assim, olhou para mim e falou: você não vai orar não, rapaz? Eu falei: não vou orar não. Você vai pregar, homem de Deus, você não vai orar não? Eu falei: meu filho, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de comunhão com Deus, se você não tem uma vida de jejum, nem vá para um congresso, nem saia de casa. Agora, se a tua vida é toda torta, cheia de pecado, cheia de problema, você é uma farsa, chegar no dia que você vai pregar, ou que você vai cantar, dobrar o joelho 4 horas da tarde e orar até as 6, não vai resolver nada do teu problema. Não vai te dar autoridade, não vai te dar poder, não vai te dar unção. Tem gente que faz isso, tem uma vida secular, comum, frio espiritualmente. Aí o pastor fala para ele: você pode pregar quinta-feira? Posso. Aí na quinta-feira ele jejua. Ele jejua, ele acorda de manhã diferente. A mulher até nota, né? Ele acorda de manhã, já bota um hino, começa: rude cruz, erigiu. Ele acorda todo dia, ele bota uma bermuda, um chinelo de dedo, um boné. Naquele dia já bota uma calça social, porque ele está crente, entendeu? Ele acordou crente porque ele vai pregar. Irmão, isso não funciona. Você tem que ser o cara que tenha unção, que tenha a força do poder de Deus, para que você possa operar nas regiões espirituais e nas regiões físicas. Vamos seguindo. Verso 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem uma tradução que diz: as astutas ciladas do diabo. Aí o verso 12 é o verso que eu falo toda vez: pois a nossa luta não é contra carne ou sangue. A tradução diz seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Então, aqui você já consegue saber se você está na batalha ou não. A tua luta não é contra carne e sangue. O que significa isso? A tua luta não é contra o teu marido, contra tua ex-mulher, contra o teu vizinho, contra o síndico do teu prédio, não é contra o teu cunhado. A tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra o cara da empresa da frente, contra o teu concorrente. A tua luta não é contra eles não. A tua luta é contra seres espirituais. E quando Efésios 6,12 diz principados, potestades,
dominadores e forças do mal das regiões celestiais, ele dá uma escala de diferenciação, tipos de demônios diferentes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente volta para o texto, para poder terminar de ler o 13 e o 14, que fala sobre a armadura. O que são principados e potestades? Muita gente diz, por erro de nomenclatura, irmãos, é o que eu falo. A gente aprende por empirismo, a gente aprende por ouvir, por estar sentindo as coisas, e a gente aprende errado, né? Como eu falo do óleo ungido, não existe óleo ungido, porque o óleo é o fator da unção. Então, se eu falar óleo ungido, é a mesma coisa que eu falar água molhada, é a mesma coisa. O que fica ungido é o que eu toco com o óleo. Se eu peguei o óleo, coloquei na minha mão, o óleo é consagrado, e eu toquei aqui nesse púlpito, o púlpito está ungido. O óleo, ele é consagrado. Então é o óleo para a unção, ou óleo consagrado. O que fica ungido é o que é tocado. Mas está errado falar óleo ungido? Não, é uma questão de português. Não muda nada a unção do óleo, a consagração do que vai ser tocado. Da mesma forma, muita gente usa o termo principado de forma errada. Tem gente que fala, olha irmão, aquela irmã tinha um principado na vida dela. Não tinha. Outros dizem, o principado de Foz do Iguaçu. Não existe principado de Foz do Iguaçu. O principado do bairro Panorama. Tem um bairro Panorama aqui, não tem? Que eu vi um Panorama Materiais de Construção em algum lugar. Aí eu pensei, deve ser o nome do bairro. E então, não existe principado. Quem são os principados? São os príncipes do inferno. Então, principado é um grupo de príncipes do inferno, não é? Que na apostila provavelmente tem, em alguma página aí, como eu vou pregando meio de cabeça, eu nunca lembro, mas tem alguma página na apostila que fala o nomezinho deles. Deixa eu achar aqui. Se alguém achar, fala para mim aí. Ali, ó, página 11. Na verdade não é nem na 11, não. Vai ter, irmãos, eu sei que tem. Não é para frente, não? Fala lá, Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã? Não, né? Não. Não, tá para frente. É grande essa apostila, hein, gente? Enfim. Se não tiver aí, tá. Se não tiver na 3, tem em algum lugar. Deixa eu ver. Não. Mas enfim. Irmão, eu sei que é lá pro fundo, mas irmãos, deixa pra lá. Vocês vão achar na apostila aí. 32? Isso, a 32, pastor Rodrigo. Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã. E depois tem os 8 príncipes, subpríncipes. Tá, eu sabia que tinha, irmãos, porque fui eu que escrevi isso aí. Só que eu escrevi essa apostila há 20 anos. Está na hora de eu renovar. E graças a Deus eu não consegui parar em 20 anos para melhorar um pouquinho. Graças a Deus. Mas ela é atual, porque a história é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Os príncipes do inferno, eles são o quê? 4 demônios que comandam eras no planeta Terra. Irmãos, prestem bem atenção para não ficar dúvida. Isso vai suscitar debates filosóficos. Por quê? Porque cada um fala uma coisa. Tem um escritor aí que fala que são 7 demônios que são os príncipes. Tem um outro escritor que fala que são 3 demônios. Tem outro escritor que fala que é 1, porque a maçonaria chama lá o deus deles de Bafomé. O outro fala que é o Gadu da maçonaria, grande arquiteto do universo. Então são 4, não é 1. Enfim, da onde tirar a informação de forma precisa? Da Bíblia satânica. O livro hoje de regra e fé do satanismo mundial é a Bíblia satânica. Teve um homem chamado Aleister Crowley. Aleister Crowley foi um grande satanista, discípulo de vários outros satanistas da antiguidade, que escreveu um primeiro livro moderno do satanismo. Eu estou falando aí de 1800 e alguma coisa. Ele escreveu um livro chamado Telema. Aleister Crowley foi em 1900, início do século 20, 1900 e alguma coisinha. E esse livro Telema,
era chamado Livro da Lei. Quem lembra de Raul Seixas? Aquele podrão? Não tinha uma música dele chamada Sociedade Alternativa? Quem lembra dessa música? Lá no finalzinho ele ia meio que ministrando, né? E aí tinha uma frase que ele falava: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa é uma das leis do telema. Telema era uma das 5 palavras no idioma grego para amor, não é? Hoje você sabe que tem 3 palavras do grego para amor, né? Todo mundo sabe isso na igreja: filos, eros e ágape. Filos, o amor fraternal; eros, o amor carnal entre homem e mulher; e ágape, o amor de Deus. Não é nem agapou, mas enfim, fica por ágape para o português comum. Mas existia 5 tipos de amor: filos, eros, ágape, fratelo e telema. Fratelo não existe mais, que era o amor de parentes, e o telema era o amor que dominava, era um amor ruim, era um amor obsessivo. É como uma pessoa que ama demais e ela é muito ciumenta, obcecada pelo amor, possessiva. Sabe aquelas pessoas que amam tanto que chegam a matar? Então, era esse o amor. Telema simbolizava isso. O idioma grego não usa mais esse termo. E o livro de Telema virou o livro da lei. Aleister Crowley, ele influenciou Beatles, além de Raul Seixas, e outros tantos. Influenciou Charles Manson, que foi um líder satanista nos Estados Unidos, que acabou orquestrando alguns assassinatos em série, está preso em prisão perpétua, né? Tem uma seita hoje de adoradores de Manson. O Charles Manson é vivo, né? Tem 80 e poucos anos. No Brasil, inclusive, tem uma vertente dessa seita que prega as ideologias de Charles Manson. E quando ele morrer vai ser pior, porque aí os demônios vão estar livres para poder agir na terra. Enquanto os demônios dele estão nele, eles permanecem só na filosofia. Quando a pessoa morre, os demônios saem. Mas isso é matéria para outro dia. E aí, do telema de Aleister Crowley, acabou vindo Anton LaVey. Anton LaVey foi o primeiro líder autorizado pelo inferno a escrever uma Bíblia satânica, porque até então todos os livros do satanismo eram de exclusividade do satanismo, então não podia passar para frente, não tinha como baixar download na internet ou procurar numa biblioteca e achar, era impossível isso. Na minha época era impossível. Hoje, se o cara digitar no Google fazer um pacto com o diabo, vai aparecer 200 mil sites com várias fórmulas, e 99,99% vai dar errado, não vai funcionar. Se procurar uma Bíblia satânica, vai conseguir baixar o download em PDF no idioma que quiser. Então houve uma autorização, e Anton LaVey, autorizado pelo inferno a escrever a história religiosa, designou que os 4 príncipes do inferno são esses que eu escrevo nessa apostila e nos meus livros. Os 4 príncipes, tem um termo para isso, não sei, tipo revelados do inferno ou exaltados, são esses. Então, Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã. Nossa, já é 9:10, sangue de Jesus. Eu queria falar detalhadamente sobre os 4, mas não vai rolar, hein? Não vai dar tempo. Mas vamos tentar falar um pouquinho. Primeiro a reinar na terra foi Lúcifer. A história conta que não é história bíblica, é história que vem do satanismo. Alguns ramos do judaísmo contam essa mesma história, por incrível que pareça. Que incrível, né? Existe um satanismo de ramificação judaica, existe um satanismo de ramificação egípcia. O primeiro satanismo organizado nasceu em Salomão. 1 Reis, capítulo 11, verso 1, conta a história da queda de Salomão. Salomão casou com 1000 mulheres, não é? 700 princesas e 300 concubinas. E essas 1000 mulheres trouxeram seus ídolos para dentro da casa de Salomão. 1000 deuses diferentes. Sabe o que significa isso? É mais ou menos assim, o texto diz: e casou Salomão com mulheres amonitas, moabitas, hititas, várias, e elas trouxeram os seus deuses para dentro de casa. É como se um homem casasse com mulheres, não estou falando mal de nenhuma religião, é para vocês entenderem. Casou Salomão com mulheres católicas, espíritas, umbandistas, quimbandistas, do candomblé, judias, muçulmanas, enfim, taoístas, uma mulher de cada religião, e cada uma delas trouxe para dentro de casa os seus deuses, a sua cultura, o seu culto religioso, as suas cerimônias, e com isso invocou demônios. Imagina o tamanho dos portais abertos na casa de Salomão. Todo mundo sabe que Salomão fez uma grande edificação. Qual foi? O templo de Salomão. Não é esse que o Edir Macedo fez em São Paulo. Esse é só uma igreja com cara de templo. Tem gente que me pergunta, tem gente que teve a coragem, a audácia
Ou a estupidez de me mandar um e-mail perguntando: pastor, é verdade que o anticristo vai vir pelo templo do Edir Macedo em São Paulo? Claro que não, irmãos. Aquilo lá só é uma igreja com cara de templo. Se o Edir Macedo construísse uma igreja com cara de pirâmide, não ia ter um faraó morto lá dentro, uma tumba. É só uma igreja aquilo lá, com púlpito, com caixa de som, com ministério de louvor. Estão entendendo? É só uma igreja, com cadeira lá dentro. Não tem altar de sacrifício, não tem nada disso. Não é o templo, é só uma igreja. Muito legal, culturalmente, né? Historicamente, mas é só uma igreja. Mas o templo que Salomão construiu foi uma edificação de honra a Deus. O tabernáculo deixou de existir, que Moisés fez, que era uma tenda de couro, de vários animais, dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E agora tinha um templo, revestido de ouro, na sua beleza e majestade, com as 3 divisões: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Em 1 Reis 11, quando Salomão se desvia, a Bíblia fala, naquele texto, a partir do verso 1, que ele construiu um local de culto. Tem uma tradução que diz: um altar para cada um dos deuses das suas mulheres estrangeiras. Para se construir um altar, tinha que se construir o que vai ao redor do altar, a periferia do altar, que são os templos. Então Salomão construiu um templo para Deus, mas construiu 1000 templos para demônios. Então olha o nível aonde ele se desviou. Há um entendimento meu, que o furor do diabo foi tão grande, a fúria foi tão grande, porque quando se consagrava um templo, um local de sacrifício, era feito 2 coisas: um ato de libação. Você sabe o que é isso? Pegava um óleo ou qualquer tipo de líquido que fosse vegetal, extraído, né, de forma vegetal, erigia-se um altar com 12 pedras que não podiam ser lavradas, não podiam ser quebradas, para encaixar uma na outra. Era tipo montar um quebra-cabeça. Pegava uma pedra, virava outra mais ou menos, encaixava, ia virando e formava um altar, como se fosse um obelisco. Consagrava esse altar fazendo o ato de libação, derramando o azeite sobre esse altar, e depois sacrificava um cordeiro em honra a Deus, queimando a sua gordura. Salomão, quando foi consagrar o templo, ele poderia ter feito só isso: erigido um altar, o altar já estava no templo, só jogado o azeite no altar, sacrificado um cordeiro. Era isso que Deus queria. O que ele fez? Subiu no lugar mais alto de Israel e sacrificou 1000 cordeiros, 1000 holocaustos. Isso agradou demais o coração de Deus, mas enfureceu demais o coração do diabo. Então, posso fazer um parênteses aqui? Depois vocês me ajudam a voltar. Eu estou ainda quando Salomão fez os 1000 templos para os demônios. Então o que acontece? Gente hoje, nos dias de hoje, que faz um grande sacrifício a Deus, camarada pegou o seu carro e ofertou na obra. Nós já ofertamos algumas coisas, já ofertamos carro, já ofertamos outras coisas na obra. Você fez um grande sacrifício, amém, você agradou demais o coração de Deus. Muita coisa vai acontecer na sua vida, mas vigie, porque você também deixou o inferno furioso. Vigie, não pense que o sacrifício que você fez, e sacrifício não é coisa ruim, difícil. Sacrifício vem da léxica sacro officium, ou seja, trabalho santo, trabalho sagrado. Quando você faz um sacrifício, você está fazendo uma atividade sagrada dentro do reino de Deus. Não precisa ser difícil para você, tem que ser prazeroso. Todo sacrifício tem que ser prazeroso. Aí você fez seu sacrifício, aí você pensa: não, isso por si só já vai me prosperar e vai me proteger. Vai te prosperar, isso é fato, mas te proteger não. Você precisa manter sua guarda levantada, seus olhos abertos, porque da mesma forma que você agradou sobremaneira a Deus, você desagradou sobremaneira o diabo. Fique atento. Aí Salomão, 1000 sacrifícios, Deus feliz, ficou tão feliz que naquela noite foi Deus quem desceu falar com ele. Eram os anjos que desciam falar com os homens, e Deus falou: não, isso aí eu vou ter que descer. O camarada fez 1000 sacrifícios, desceu, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonho para Salomão naquela mesma noite e disse: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão podia pedir dinheiro, a morte dos inimigos, mas pediu sabedoria. E aí Deus falou: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar dinheiro, além da sabedoria, a morte dos seus inimigos, você vai ser memorável para sempre. Salomão se tornou o homem mais sábio, mas também se tornou o homem mais rico e teve o reino mais vitorioso da história, até que se apegou em amor a mulheres estrangeiras. Você pode ser um ótimo crente, a senhora pode ser uma ótima crente, mas se tiver na solidão, olha, a chance que o diabo tem de te derrubar.
É a chance. Por quê? Eu conheço mulheres solitárias, que não têm marido, perderam o marido, ficaram tristes, solitárias, abandonadas. O que o diabo fez? Mandou um ímpio para namorar com ela. O ímpio tirou ela da igreja, porque a solidão é terrível. A solidão faz a gente perder o padrão de seleção. A pessoa não escolhe bem quando está sozinho, não escolhe bem, escolhe qualquer porcaria. Não sei se eu já falei aqui na igreja, nesse seminário com certeza não, mas talvez em dezembro, que quando a menina é nova, com 20 anos, ela não diz não para um monte de cara. Não é assim que funciona? O cara quer namorar com ela, fala não, porque ela está novinha, está bonita, ela é da moda, ela é do ano, né? Ela fala, não quero. É mais ou menos Salmo 70, né? Esperei com paciência no Senhor, não importa, vou esperar. Chegou nos 30, não casou, ela começa a se preocupar. Aí vai para o Salmo 40, pressa-te, Senhor, e socorrer. Chegou nos 40, não casou, ela começa a ficar desesperada. Ela vai para o Salmo 121, socorro de onde me virás. Chegou nos 50 e não casou, ela vai para João 6,37, aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço fora. Pode ser feio, pode ser pobre, pode ser o que, até ímpio ela pega. Mas é engraçado, mas é sério. Esse é um troço engraçado, mas triste, porque vocês entenderam onde eu quis chegar? O tempo de solidão diminui o padrão de seleção. Quando a pessoa está um aninho sem namorado, sem ninguém, ela está escolhendo o que ela quer. Mas quando ela está 40 anos sem ninguém, 20 anos sem ninguém, ela está meio que pegando. Tem uma frase bem bonita, não está na Bíblia, mas devia estar, porque é pura verdade. Ela está matando cachorro a grito. Ela anda na rua, vê um cachorro, faz cachorro. Então Salomão se apegou às mulheres, e as mulheres o desviaram. Aí quando ele se desviou, o que ele fez? 1000 templos, 1000 altares. Esses 1000 altares precisavam de uma regência. Não tinha como ter 1000 deuses, 1000 demônios ou milhões. Ele começou a organizar isso. Ele começou a escrever livros. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia, né? Os Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que nós chamamos de cantares, mas é um único canto. E aí ele começou a escrever livros para os demônios. Aí ele escreveu as Chaves de Salomão, o famoso livro de magia negra. Escreveu as chaves maiores, depois as chaves menores. É um compêndio. Nas chaves maiores de Salomão, ele ensina como invocar 72 tipos de demônios que abrem portais do mundo físico para o mundo espiritual. Eu falo desses livros no meu livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, que não tem mais para vender, mas a segunda edição saiu no finalzinho desse mês que vem está aí. E ele começou a escrever outros livros, o Lemegecton, o Heptameron. No Heptameron, ele ensina como fazer algumas magias familiares, e aí vai indo. E esses livros foram os livros usados pelo satanismo até a época de Anton LaVey. Quando chegou na época de Anton LaVey, ele teve a liberdade pelo inferno de escrever a Bíblia satânica. E nessa Bíblia satânica ele começa a descrever como são os príncipes. Os príncipes são Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã. A queda se deu quando os demônios caíram do céu, eles eram anjos, caíram na terra e foram destituídos. Conta o satanismo e algumas lendas judaicas que se levantou um demônio chamado Belzebu, Baal-Zebub, no inferno. Satanás foi o que caiu, então ele caiu sem força nenhuma, ficou acabado. Os demais se organizaram, Belzebu se levantou. Quando Belzebu quis mandar nos demônios que tinham caído, nos anjos que tinham caído, que viraram demônios, Satanás, sem força, porém muito astuto e muito inteligente, se uniu a mais 3 demônios muito fortes e deram um golpe de estado, derrubaram Belzebu. Então ficou esses 4, Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Lúcifer foi o primeiro a reinar no inferno, no período da saída do Éden, até o início do Império Babilônico, foi a primeira era. A segunda era, Belial dominou. Lúcifer era o demônio da terra, tem a explicação na apostila na página 32. Belial foi o segundo demônio a reinar, Belial o demônio do ar. Aí você começa a encontrar na Bíblia termos como, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Antes você não ouve esse termo. Os filhos de Samuel eram filhos de Belial. Daniel estava orando e o demônio do ar resistiu à oração dele por 21 dias, chamado de demônio da Pérsia, o príncipe da Pérsia. E aí teve que fazer uma oração para que o arcanjo Miguel viesse até o anjo Gabriel, que estava retido, rompesse as barreiras, descesse
e levasse a resposta até Daniel. Lembram do primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu? O terceiro céu lá em cima é o trono de Deus, o primeiro céu aqui embaixo é o nosso, no meio tem a camada dos demônios. Foi ali que ele ficou retido. O príncipe era o demônio do ar, então ele tinha esse poder de reter. Depois veio o terceiro príncipe do inferno, Satanás, já estava recuperado, começou a dominar a terra no período de Cristo, porque Satanás era o único que teve contato com Cristo, além, muito mais íntimo do que os outros, porque ele era o querubim da guarda ungido. Não sei se você sabe, mas no livro de Ezequiel, capítulo 28, conta que um dos querubins foi ungido por Deus e foi colocado num lugar santo. Imagina comigo, todos os querubins iguais, né? Os querubins tinham 4 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, não giravam em torno do próprio eixo, eles andavam ou para frente, ou para trás, ou para a direita, ou para a esquerda. Então eles não podiam se mover. Deus pegou, e todos eram iguais, 4 faces: face de leão, face de touro, ou algumas traduções diz novilho, face de águia, e na Bíblia fala face de anjo, mas é óbvio que não era uma face de anjo, porque, face de homem, mas é óbvio que não era uma face de homem, porque os anjos foram criados antes dos homens, então não tinha como copiar o rosto de um homem e colocar num anjo, é o oposto. Nós é que temos face de anjos, por isso que é muito comum os anjos aparecerem teofanicamente, fisicamente na terra, parecido com o ser humano. E alguém pergunta para mim: pastor, como é que é a forma dos anjos? Tem forma de homens. O livro de Zacarias fala que viu uma anja mulher, e tinha asas e levantava um efa, que era uma medida de chumbo muito pesada. Eu falo disso no meu livro Revelação, Caso Filhos da Luz, que é um romance policial evangélico. E aí, eles têm forma de seres humanos, porque nós copiamos, né? Nós recebemos a face dos anjos, e eles não podiam se mover. O que Deus fez? Pegou um deles, que era totalmente igual, todos eles eram iguais, idênticos, e ungiu. E o poder da unção é tão tremendo, que muda a natureza das coisas, como o pastor Jefferson. Quando Deus te ungiu pastor, a Bíblia diz que o senhor não é mais um homem, a Bíblia te chama de um anjo da igreja. Então ele se torna um anjo da igreja, tem uma autoridade sobrenatural sobre a igreja que ninguém mais tem, só o anjo da igreja tem. E esse anjo querubim foi ungido e foi estabelecido num lugar mais alto, no monte de Deus, acima dos serafins. Então vem comigo no entendimento: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, monte de Deus, serafins, os arcanjos do lado, que eram soldados, abaixo querubins, e abaixo tronos, domínios, e todas as ordens espirituais. Ele saiu da posição de querubins e foi lá no Monte Santo de Deus. Ficou Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele, abaixo o serafim, que do hebraico saraf, pegando fogo, abraseados, e os arcanjos do lado. Então ele ficou numa posição acima de todos os anjos. Com isso, esse querubim ungido se sentiu melhor que todo mundo e fez cair pelo comércio. Ele começou a receber a adoração dos anjos para entregar a Deus. O que ele fez? Começou a pegar um pouquinho e pegar para si. Ele dizia: eu sou tão bonito quanto Deus, eu tenho tanta beleza e formosura, estabelecerei o meu trono, o meu domínio, acima do domínio de Deus. Ele quis ser maior do que Deus, e com isso ele pecou. Sabia que tem gente que é assim? Tem pregador que é assim. Eu vejo uns vídeos de vez em quando, só de raiva, quando eu acordo de pé meio virado. Tem uns pregadores que vão pregar, gente, com terno de lantejola, com terno de couro laranjado. Por quê? Porque eles querem a glória que é de Deus, querem para ele. Aí eu fui pregar em algumas igrejas, fui desse jeito desleixadinho meu, e aí as pessoas falam: vixe, esse aí que é o pregador? Já teve gente que falou: isso aí é o pregador? Porque, sabe o que acontece? Eles querem alguém com o brilho das pedras, entendeu? Cheio de coisa, cheio de relógio de ouro, pulseira, anel. Eu tenho um anelzinho que eu recebi quando fui pastor. Eu até esqueci de trazer, eu sempre ando com ele, meu anelzinho. Sou tão preocupado com isso que esqueci de trazer o meu anelzinho, que eu ganhei com tanto carinho dos pastores, de ouro, com 4 diamantes, lindo, uma peça muito cara, muito linda. Eu deixo guardadinho lá em casa, e às vezes eu vou, esqueci de trazer. Estava doido de ir lá no Benerri com o meu anelzinho, vou viajar direto, não vou. Tipo assim, chegar para o Benerri e falar: ó, não teve jeito. Não teve jeito. Domingo eu vou vir de gravata, vou vir bonito domingo.
Mas sabe, tem gente que tem síndrome de Satanás, de pegar a glória que é só para Deus e pegar para ele também, pegar um pouquinho para ele. A glória é toda de Deus, a honra é toda de Deus. Eu recebi um e-mail hoje, mostrei para minha esposa. Uma bruxa mandou um e-mail para mim, feiticeira, bruxa, que faz bruxaria, que você vai lá, paga para ela, para matar alguém, ela mata a pessoa. Uma bruxa mandou um e-mail para mim há uns meses atrás, mandou uma série de 13 e-mails, e eu fui aconselhando ela, fui falando com ela. Hoje recebi o e-mail dela dizendo: pastor, eu vim te agradecer, porque as suas palavras fortaleceram a minha fé, o meu coração. Eu fiz o que o senhor mandou, procurei a igreja tal, na cidade tal, entreguei minha vida para Jesus e estou consagrada. Hoje o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E aí eu falei para ela: irmã, glória a Deus, mas toda a honra e toda a glória seja de Jesus. Porque é isso, para isso que serve. E é o que eu falo: se eu não fizer, se levanta outro e faz. Se o outro não fizer, Deus vai levantar uma pedra para fazer. Porque a Bíblia fala: se nós não falarmos, você vai perder para uma pedra? Não pode, né? Tem que falar. Então, Satanás teve esse problema. Aí ele juntou esses outros príncipes. Quando ele estava na época de Cristo, ele era o único que poderia, por alguma razão, identificar o Messias. Mas Satanás não sabia quem era Jesus na terra, por várias razões. Primeiro, a única forma de nós sermos salvos era pela morte sacrificial do Messias na cruz. Se Jesus morresse de tuberculose, nós estávamos fritos, irmão, nós morríamos, íamos para o inferno. Se alguém desse uma pedrada na cabeça de Jesus e ele morresse, nós íamos para o inferno. Então ele precisava ser o sacrifício perfeito, sem nenhuma marca, porque o cordeiro, ele era perfeito, ele não podia ter um rasgo na pele. Tanto que o cordeiro que era oferecido no Velho Testamento tinha que ser guardado dentro de casa, era como um animal de estimação. O homem ficava 1 ano cuidando daquele cordeirinho dentro de casa. As casas na Palestina eram assim, tinha uma repartição para a família e tinha dentro da casa um lugarzinho para o cordeiro, com palha e tudo mais. Aí ele se apegava àquele cordeiro. Depois de 1 ano ele levava aquele animalzinho de estimação dele para o sacerdote matar, porque ele era um animal puro, mas você era um pecador. Ele botava a mão na cabeça do pecador, na cabeça do animal puro, transferia os pecados para o animal puro e matava. É a mesma coisa que eu pegar o meu cachorrinho burger e levar lá, falar: pastor Jefferson, pastor Jefferson, mata o meu cachorro porque eu sou pecador. Meu Deus do céu, irmãos, acho que eu morro junto com o meu cachorro. Imagina naquela época, todo ano, uma vez por ano você fazer isso. Então Jesus não podia ter mácula. O que Deus fez? Deus criou uma grande estratégia, a maior estratégia que existe. Eu tenho o sonho de um dia escrever um livro sobre isso, só precisa de tempo. Deus falou: o nome dele será Emanuel. Aí o inferno falou: se prepara, todo menino que nascer e for batizado com o nome de Emanuel, mata ele. A profecia já disse que vai se chamar Emanuel. Aí o anjo chega para José e fala: José, é o seguinte, não saia de perto dessa mulher, é o Espírito Santo que concebeu com ela, mas você bota o nome de Jesus. Por que não nasceu a criança com o nome de Emanuel? Porque o inferno se armou, gente. Todo Emanuel vai morrer agora, se prepara. Aí o Senhor falou: rapaz, por que eu fui falar para aquele profeta linguarudo que o nome ia ser Emanuel? Agora eles vão matar os Emanuelzinhos. Vamos mudar, bota Jesus. Emanuel, Deus conosco. Jesus, Yeshua, significa Ele é Deus. Vem da linhagem de Josué, Yehoshua, aquele que é como Deus, ou parecido com Deus. Mas Yeshua tem um R. Tudo que é H no hebraico se lê como R, não é Yeshua, Yeshua, tem que falar um R no final. É Deus, Ele é Deus. Pronto, está simples. O nome indicava quem ele era. Aí dizia que ele ia ser o príncipe, o rei dos judeus. Nasceu, José tinha dinheiro, irmãos. Alguém disse para mim: José era muito pobre. Irmãos, José era um homem rico. Seja inteligente, seja esperto. Com o que José trabalhava? Quem sabe? Com o quê? Carpinteiro trabalha com qual matéria-prima? Madeira. Madeira tem que ser boa para trabalhar, né? Não pode ser qualquer madeira. Você já foi no deserto ver se tem madeira em abundância? As murtas que crescem no deserto são galhos torcidos. Ele tinha que ter importação para trazer madeira boa para trabalhar. O povo do deserto faz utensílios de barro. Os únicos que tinham utensílios de madeira eram ricos, aristocratas, reis. José trabalhava para os ricos. As casas não tinham portas e janelas, as paredes muito grossas, janelinhas abertas pequenininhas para manter o calor durante a noite e manter fresco durante o dia. Quem tinha porta de madeira ou janela? Os milionários, os reis de castelos, de templos. José trabalhava para essa classe.
José era muito rico. Ah, pastor, então por que ele teve o neném numa manjedoura? A Bíblia fala que ele procurou lugar em todas as hospedarias. Ele podia pagar, mas elas estavam lotadas. Você que é milionário, que é rico, tem algum milionário, algum rico aqui? Se você é bobo, fica com a mão baixada. Se você é esperto, fala assim, eu! Entendeu? Tem algum milionário aqui? Levanta a mão, seu profeta. Milionário. Entendeu agora? Eu estou com o teu irmão e fala, entendeu agora? Vamos lá. Tem algum milionário aqui, algum rico? Tá, então você, seu milionário, você vai com todo o seu dinheiro no hotel, com a sua família, e chega no hotel e fala assim, segunda-feira, eu quero me hospedar nesse hotel, o hotel está lotado. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, o gerente do hotel vai tirar alguém para botar você? Vai nada, irmão. Não vai. Política de trabalho. Então o que sobrou para José? Uma manjedoura. Aí o diabo estava doidinho para matar um filho rico. Ou ia ser o rei dos judeus, né? E José foi lá e Maria teve um nenenzinho na manjedoura. Quietinho, escondidinho. Estão entendendo? Aí eles foram lá, os anjos foram cantar com coral. E aí encontraram o que no meio da noite? Pastores que pastoreavam seus rebanhos na vigília da noite. Que tipo de pastor pastoreia o rebanho na vigília da noite? Pastor pastoreia rebanho de dia, e de noite guarda no aprisco. Que é que esses camaradas estavam no meio da noite pastoreando ovelha? Eram os sacerdotes do templo, que tinham um rebanho sacrificial, intocável, que não podia ser pago. Os rebanhos que eram pastoreados durante o dia, eles tinham preço, cada um tinha uma marca. Eles se misturavam no mercado público da cidade, e você olhava uma ovelha bonita, um cordeiro, falava, eu quero comprar, deixa eu ver a marca. Tinha lá uma marca ferro e fogo. Ah, essa aqui é do José. Cadê José? Está vendendo essa ovelha? Negociava, tinha preço. Mas os rebanhos sacrificiais do templo não podiam ser comercializados, porque eles eram puros, separados. A palavra separação mexe, unção, ungidos. Era um rebanho ungido. E os anjos foram encontrar esses pastores que pastoreavam rebanhos ungidos, separados, e disseram a eles, eu trago boas novas para vocês, porque nasceu o rei dos judeus. É tremenda a história de Jesus, irmãos. É tremendo. É a maior estratégia de guerra que existe na história. Foi o nascimento de Jesus. Nem o povão sabia. Aguenta lá, irmã. Está com dúvida do quê? Eu estou contando uma história. Aguenta lá, irmã. Aí Satanás queria matar, mas não sabia quem era. Mas pastor, Satanás não conhecia Jesus pessoalmente no céu? Conhecia ele como o anjo do Senhor, com o corpo espiritual dele. Agora ele estava encarnado num galileuzinho. Satanás passou várias vezes na frente da carpintaria de José e viu um menininho pequenininho lá com um martelinho de madeira batendo um toquinho, porque o filho aprende a profissão do pai. Esses dias atrás o Mateus chegou lá em casa, vamos fazer um culto, eu vou pregar. Aí pegou a Bíblia, todo filho de pastor faz isso, irmão, é normal. O meu não é melhor do que ninguém, é normal. Aí falou para mim, pega o violão, o senhor vai cantar um louvor. Daí eu cantei um hino, e ele era aqueles pastor ruim, dando ordem ainda. Canta um hino aí, irmão. Aí depois ele falou assim, agora eu vou tirar a oferta. Fez a oferta, não sei para onde foi esse dinheiro. Acho que foi lá para o shopping esse dinheiro. Aí ele fez o culto. Isso é normal. O filho do carpinteiro era normal ele ser um carpinteirinho. O diabo passou muitas vezes ali na frente da carpintaria e viu aquele galileuzinho pequenininho batendo ali, ó. Ele não deve nem ter pensado, isso aqui é esse cara que vai morrer na cruz quando crescer. A humanidade não sabia, mas na mente daquele filho do carpinteiro, um galileuzinho pequenininho, estava sendo formado o futuro da humanidade. Tremendo isso. Isso é tremendo. A maior estratégia de Deus foi o nascimento de Jesus. Passou um tempo, Jesus conseguiu seus discípulos. Antes de conseguir os seus discípulos, ele foi para o Rio Jordão. Pergunto para você, João Batista batizava por quê? Para arrependimento dos pecados. Jesus tinha pecado? Nenhum. Jesus precisava ser batizado? Não precisava. Aí Jesus chega e vai ser batizado. Quando ele vai descer no Rio Jordão, João Batista se assusta, porque ele tinha falado para os discípulos dele, gente, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus faz assim para ele, ó. Aí ele vai descer no rio e João fala, tu vens a mim para se batizar, eu é que preciso ser batizado por vós. E Jesus fala para João, João, fica quieto, convém que se cumpra isso. Por quê? Porque se ele falasse, é verdade, eu sou Deus, vem cá João, pecador. O diabo falava, aquele ali é o Messias, matava ele lá no rio,
afogado. Então foi uma estratégia, ele se permitiu se batizar, para que o diabo não soubesse quem ele era. Aí ficou 40 dias e 40 noites no deserto. No final, aparece a narrativa no livro de Mateus, de Marcos. Satanás chega para ele e fala: és tu mesmo o filho de Deus? Ele não sabia que era. É dúvida. Se você é mesmo filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu sei que você está com fome. Se Jesus transformasse a pedra em pão, provavelmente uma outra pedra viria na cabeça dele, ele acabaria a história dele. E Jesus respondeu: está escrito. A palavra aramaica, maktub, aquilo que foi escrito antes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo disse: ah, Galileu, você é bom de Bíblia, né? Então eu tenho uma aqui para você. Diz que se você se jogar de um lugar alto, os anjos vão ter que te segurar. Vamos fazer a prova? Aí eu pergunto para vocês, irmãos, como Jesus saiu do deserto e chegou no alto pináculo do templo? De que forma? Provavelmente ele se permitiu ser carregado pelo diabo. O diabo tomou ele nos braços, levou lá em cima, quieto, sem abrir a boca, porque Isaías falava isso no capítulo 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Jesus não abriu a boca nem no início, nem no final. Então tudo isso foi uma estratégia de Deus, para que ele pudesse ser o nosso Salvador no dia certo. Vai até Judas, a história é longa, outro dia eu conto o final dela. Então por isso que Satanás foi o príncipe escolhido para o período cristão. O período de Satanás foi chamado de a era de peixe. E muita gente confunde o sinal do peixinho com o sinal de Jesus. Não é? Se eu perguntar para vocês, por que o símbolo do cristianismo é o símbolo do peixe? Teve um irmão na outra igreja ali que me levantou a mão e falou: porque Jesus multiplicou os peixes. Jesus multiplicou os pães, não é? Sobraram 12 cestos na primeira multiplicação, 10 na segunda, mas não sobrou peixe. Eles comeram os peixes e multiplicaram os pães. Então não tem nenhuma passagem bíblica que demonstre que Jesus está vinculado à figura de um peixe. Mas existia um Deus chamado Mitra. Deixa eu ver o horário. Jesus, 9h40 já, irmãos. Eu quero falar as coisas, mas eu não consigo, porque o relógio não para. Temos que começar a tirar a pilha do relógio, para a gente poder falar. Havia uma religião chamada mitraísmo. Só vocês digitar no Google vai aparecer. E o mitraísmo era a religião mais comum entre os soldados romanos. Como era época de governo, domínio do Império Romano, a maioria dos soldados eram mitraístas. O símbolo de Mitra era o símbolo do peixe, porque o deus Mitra era o deus cabeça de peixe. Então esse símbolo de um peixe associado a Jesus veio pela teologia herege pagã de Constantino, quando Constantino, com 80 e poucos anos de idade, se designou cristão. Agora detalhe, todo mundo sabe que Constantino se converteu. Ele se converteu 3 anos antes de morrer e nunca se batizou. Ele nunca aceitou se batizar, porque um dia antes dele morrer, ele ainda fazia sacrifícios a Zeus, porque ele ainda tinha ligação com deuses gregos, porque eram deuses da guerra. Então Constantino na verdade nunca foi cristão, ele se fez cristão, mas Deus usou Constantino na incapacidade da personalidade dele, para implantar a religião cristã no império, e aí depois o cristianismo se difundiu. E o símbolo de Mitra era o peixe, porque o chapeuzinho dos sacerdotes se chamava Mitra, e é um chapeuzinho em cabeça de peixe. Constantino colocou os sacerdotes mitraicos dentro do cristianismo. Se você for ver hoje o chapeuzinho de um sacerdote católico, de um arcebispo, é uma mitra, é uma cabeça de peixe. Jesus acabou se tornando, o símbolo de Jesus acabou sendo o peixe, tá? E aí alguém fala: ah, mas a frase grega Jesus Christos Theou Hios Soter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que tirando os salvados de cima fica a palavra ictis, que é peixe em grego. Mas irmãos, acrônimos, você criar acrônimos, frasezinhas a partir de palavras, qualquer um faz. Isso é poético, isso não é profético, isso não é teológico, isso não é histórico. Então você pode pegar uma poesia. É igual o Dan Brown fez um filme do Código da Vinci, baseando que Jesus casou com Maria Madalena por causa daquela pintura da última ceia, que foi feita, é um afresco numa parede de um convento. Mas Da Vinci não era cristão, Da Vinci não era estudioso, não era teólogo, não era historiador, não tem sequer um pingo de credibilidade em cultura ou história cristã. Quem é Da Vinci para dizer o que Jesus fez? Entendeu? Se fosse o apóstolo Pedro que tivesse pintado aquilo ali, opa!
Isso aqui é a pintura do apóstolo Pedro. Aí ele tinha moral para poder dar alguma dica na pintura. Davi não, irmãos. A mesma coisa que eu desenhar alguma coisa e falar que tem sinais ocultos. Vocês entendem isso? Então, mas o diabo usa essas coisas para desviar a atenção da igreja, tá? Mas é tudo balela que Jesus casou com Maria Madalena. Jesus até poderia casar. É pecado casar? Se Jesus tivesse casado, ele estaria pecando? Então por que Jesus não casou? Quem sabe? Porque ele estava noivo. Ele estava noivo da igreja. Ele jamais iria trair a noiva dele. Ele é noivo da igreja até o dia que ele vier nos buscar e vier casar com a gente, no último e derradeiro dia da humanidade. E aí Jesus vai deixar de ser noivo e vai se tornar o marido da igreja. Por isso que ele nunca casou, porque ele era um noivo fiel. Amém? Passou o tempo de Satanás, entrou o período do quarto príncipe na terra, Leviatã. E esse é o demônio que domina hoje o inferno. Leviatã é a besta que emerge das muitas águas. Ele tem poder sobre o clima? Tem. Tudo que está acontecendo hoje é decorrente de Leviatã? Claro que é. Mas nós não estamos vivendo a pior fase do planeta Terra. Irmãos, sempre houve isso na Terra. Calor demais, frio demais, calota polar derretida, calota polar congelada, nível do oceano, entendeu? Existem marcações de 1512 em Portugal, do nível do oceano, na praia de Sines, que é sul de Portugal. Também tem em Cascais, mas em Sines eu vi, 1512, tem a marcação do nível do mar, é a mesma de hoje, entendeu? 500 anos atrás. Então não é que esse negócio, hoje está acontecendo. Leviatã tem poder de dar um susto, porque ele é o demônio das águas, mas ele não pode acabar o mundo com as águas, porque lá em Gênesis capítulo 9, quando Noé saiu da arca, Deus fez um arco colorido no céu, chamado de arco-íris, lá no Apocalipse se chama de arco-íris, e falou assim, esse arco é a aliança que eu tenho com vocês, que nunca a terra vai ser destruída pela água. Então Deus já estava profetizando, dizendo para nós, lá em Gênesis, que o último príncipe do inferno ia ser o príncipe das águas, mas mesmo assim, ele não teria poder para destruir a terra com as águas. Então ele não tem poder. Aí você sempre vai ouvir, este foi o verão mais quente desde 1978. Ou seja, em 78 teve um verão tão quente quanto esse, não teve? Então quer dizer, teve isso em 78. Esse é o ano que mais choveu. Não se marca, não se registra uma chuva dessa desde 1983. Ou seja, em 83 choveu tanto quanto hoje. É cíclico isso. Não é que não, o mundo está acabando, está chovendo mais, está secando mais, está esquentando mais. Não, é cíclico. Sempre aconteceu isso na terra, sempre vai acontecer. Deus não permite que o diabo acabe assim. O mundo não vai acabar, irmãos. O que vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados. E depois Deus vai desfazer tudo isso, reformar a terra, talvez para caber todo mundo, porque não vai ser só 7 bilhões, vai ter muito mais gente. E aí nós vamos voltar a morar numa terra restaurada, tá bom? Vai ser assim que vai acontecer. Então, por isso que o inferno é formado por 4 príncipes. Vamos lá na página 33. Olha que bom, falta 15 minutos e eu não deixei ninguém fazer nenhuma pergunta hoje. Eita Deus! Isso é uma vitória! Nem a senhora que fica a mãozinha assim o tempo todo, não vai fazer pergunta. Vai nada, a senhora vai me... vocês fazem 2.000 perguntas numa palestra dessa. Eu sento ali para descansar, vocês colam em mim e ficam, posso fazer uma pergunta? Eu tive vergonha de fazer na hora da aula. Eu queria fazer uma pergunta. Não, irmãos, perguntem tudo agora. Eu vou dar os últimos 15 minutos você para pergunta. A senhora vai fazer sua pergunta. Na página 33 diz assim, os 8 subpríncipes do inferno. Tá? São esses demônios que estão listados lá na Bíblia satânica. São eles: Símerio, que é o demônio da ciência. Esse demônio aqui é aquele da cientologia. Sabe aquela religião dos atores de Hollywood? Do John Travolta, né? Do que faz Missão Impossível também, o Tom Cruise. Os caras são cientólogos, tá? Essa conscienciologia aqui é uma vertente da baixa magia da cientologia. Como é que funciona? É bem pertinente isso, é bom eu falar. Como é que funciona? Príncipe comanda Eras. Então o que está mandando o inferno hoje é Leviatã, mas Satanás, Lúcifer e Belial continuam também, mas ele manda. É tipo o presidente da Câmara, entendem isso? Todos são vereadores, né? Lá na Câmara Federal, todos são deputados, mas tem o presidente. Na outra eleição pode ser outro presidente, enfim.
Abaixo deles tem os 8 subpríncipes, cada um opera uma área do conhecimento humano. Abaixo dos 8 subpríncipes tem os demônios territoriais, dominadores. Então, abaixo de Címero, existe na alta magia a cientologia, na baixa magia o espiritismo científico. A conscienciologia aqui em Foz é espiritismo científico. Então ele está na mesma linhagem do subpríncipe chamado Címero, tá bom? É a mesma coisa que na área sexual, tem o demônio chamado Belfegor. Belfegor é um subpríncipe do inferno. Na baixa magia, no Brasil, existe um demônio chamado Pombagira, que age na área sexual. Então está submissa à linhagem de Belfegor. Deu para entender? Simples, né? Vamos lá. Címero, que é o demônio da ciência. Astarote, que é o demônio da religião. Berremote, do sacrifício, da comida. Belfegor, que é da sexualidade. Belã, que é da guerra, fogo. Azazel, que é Azazel era o demônio da religiosidade, fazia os pecados das pessoas serem recebidos no deserto. Ele era adorado com prato de fezes. Asmodeus, demônio da música. Preciso falar sobre esse demônio aqui. E Beuzebu, que era o deus das moscas, era aquele demônio que estava antes e depois teve o golpe, não é? Que ele ficou. Hoje Beuzebu é quem atua nas igrejas, irmãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Baal-zebub. Agora, Asmodeus é o demônio da música, das artes, demônio da dança. Eu tinha ministério de dança na minha igreja, eu acabei com o ministério de dança. Porque eu comecei a perceber, não que eu sou contra, eu sou a favor, mas lá na minha igreja estava dando errado. Era tipo uma competiçãozinha de quem dançava melhor, sempre a mesma coisa. Eu não sentia mais paz em ver aquelas meninas dançar. As meninas iam dançar, era sempre assim, ó. Era sempre a mesma coisa. Eu ficava olhando aquele troço. Que sentido tem isso no culto? Só para segurar a crente na igreja, se balançando ali. Não, acabou o ministério de dança. Aí as meninas ficaram bravas comigo, mas não saiu nenhuma, estão tudo lá. Mas ficaram bravas. Agora, de vez em quando, tem uma apresentação, elas se reúnem e preparam uma dança para aquela apresentação. Aí é legal. Mas isso é lá na minha igreja. Eu já fui em igrejas que o ministério de dança é fenomenal. Na igreja do pastor Josué, onde ele é membro, me lembro o nome do pastor dele, é um apóstolo. Enfim, é lá em São Paulo. Eu preguei lá. A pastora Edna faz a dança com as meninas e o Josué faz o louvor. Irmãos, é tremendo. É demais. Entendeu? Igrejão, foi demais. Mas na minha igreja não funcionou. Então o que eu fiz? Eu não dei lado para Azazel, para Asmodeus. Asmodeus vai acabar usando, porque o artista, ele tem o quê? Ele tem aquele brilho, né? Aquela vontade dos aplausos, aquele desejo de ser reconhecido. Você vai em algumas igrejas, os músicos são um nojo. São um nojo, irmãos. Eu estou indo agora para Campinas, quarta-feira, que eu falei para vocês, vou aproveitar quinta-feira, vou no culto com o pastor Benerrim. E vou dar uma palestra, um treinamento, só para músicos do Ministério de Louvor da igreja de lá. São 50 músicos. O número de músicos deles é o número de crente que vai no meu culto quinta-feira na minha igreja. 50 ovelhinhas vai lá quinta-feira me ouvir, tomar paulada. E aí, porque quinta-feira é o dia que eu prego, né, paulada. E aí, vai ter 50 músicos. E o que eles querem? Que eu fale sobre louvor? Não, se fosse para falar sobre louvor, chama o Josué. Eu iria dizer, leva o Josué. Eles querem que fale sobre santidade. Aí é a minha área. Aí, meu filho, santidade é comigo mesmo. Eles querem que eu fale sobre... Eu estava falando com a líder do louvor, que Deus tinha me dado uma palavra sobre quando for levar a oferta ao altar e tiver algo contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, volta, você conserta. E eu falei, olha, Deus me deu uma palavra dizendo que essa é uma palavra para o Ministério de Louvor. Eu nem sabia que ia ter esse evento do Ministério de Louvor. Quando ela ouviu isso, ela falou, é Deus respondendo, pastor, você tem data livre tal dia, tal dia, tal dia? Um pastor aqui tinha marcado um retiro de carnaval, desmarcou, a data estava livre. Falei, tenho, por incrível que pareça. E ela falou, então você vai vir, porque é isso que eu quero ministrar. Então eu vou ministrar para o Ministério de Louvor. E eu vou falar sobre esse demônio Asmodeus, que ele faz isso nas pessoas. O músico quer ser o artista. E não é falsa humildade. Mas o músico, ele tem que tocar, mas ele tem que interceder. Ele tem que limpar banheiro. O músico tem que ser isso. O músico não pode ser aquele cara que só vai lá e toca e não se mistura com os jovens saem jantar, o músico não vai, entendeu? Não tem comunhão com nada. Lá na nossa igreja, que é uma igreja pequena, os músicos não eram músicos, eram bons crentes, ninguém sabia tocar nada. Eu comecei a ensinar o baterista, o tecladista, ensinei todos eles.
Só que daí o meu baterista é o meu tesoureiro, o meu tecladista é um dos diáconos. Eles são engajados na obra. Eles saem do louvor, ficam lá na porta, intercedendo. Eles são da intercessão. Teve uma época que eu tive uma briga com os diáconos. Eu tenho meus períodos negros do meu ministério. Teve uma época que eu olhei os diáconos, irmãos, tudo brigando entre eles, por causa de escala. Hoje é o dia do irmão, hoje não é o meu dia, hoje está o irmão na escala, o irmão não veio, não sei o quê. Aquilo me irritou, destituí todos os diáconos da igreja. Destituí, todo mundo no banco. Aí quem que ia ficar cuidando da igreja? Os músicos do louvor. Terminava o louvor, já ia um lá ficar de pé, outro recebia os irmãos, outro já ia lá embaixo cuidar dos carros. Terminava o culto, iam arrumar a igreja, limpar a igreja, tirar lixo do banheiro. Porque músico de louvor tem que ser, não só, porque levita não é só músico, levita é o trabalhador do templo, não é? Em Israel tinha 72 mil levitas, 18 mil tocavam instrumentos, o resto limpava templo, trocava lenha da fogueira, ficava lá abanando fogo. Tinha pouco músico em relação ao número de levitas. Então é mais ou menos isso. E Asmodeus opera nessa área na igreja, causando esse problema na igreja, fazendo o músico ficar se sentindo melhor que os outros, ou sabe, picuinha. Tem igrejas, não é o caso de vocês, porque é uma igreja de porte médio, mas tem igreja muito grande, que os músicos só querem tocar nos cultos principais, que está cheio de gente. Aí naquele cultinho que vai meia dúzia de irmãzinha para orar, eles não querem, porque senão dá overdose de culto, né? Não, já vim no domingo, vou ter que vir na terça-feira também, aí que eu caio duro aí na igreja. É muito culto. Então, enfim, esse demônio Asmodeus precisa ser repreendido em nome de Jesus. Abaixo dos 8 subpríncipes vem, irmãos, falta 9 minutos, vai dar tempo. Abaixo dos 8 subpríncipes vem os demônios de baixa grandeza, que são os demônios territorialistas, esses que são de panteões regionais, ou seja, demônios do Brasil, né? As pombagiras, Exu, não sei o que lá mais. Nos Estados Unidos são outros demônios. No Japão são outros demônios. Estão entendendo? Cada país tem um tipo de demônio diferente. E abaixo deles vem as forças do mal das regiões celestiais, que são os demônios não nomináveis. E aí eu pergunto para vocês: Deus é onisciente, onipresente e onipotente? Claro que é. Mas os demônios são? Não são. Então como é que num centro de Umbanda agora, nesse mesmo horário, tem uma pombagira manifesta, uma Maria Padilha, e lá no outro centro tem uma Maria Padilha manifesta? Como é que esse demônio pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Na verdade ele não está. Ele pega esses demônios de baixa grandeza, que são chamados por Efésios 6,12, forças do mal das regiões celestiais, dá a eles o direito de usar o nome, e aí o demônio manifesta no centro e fala: eu sou a pombagira Maria Padilha. Não é. Esse demônio territorial está em alguma região espiritual, comandando esses outros demônios. É por isso que em alguns casos, a pessoa que é endemoniada, você pergunta, eu não pergunto, mas alguns perguntam: qual é o teu nome, demônio? Ele fala: Satanás. É óbvio que não é Satanás. Satanás foi o querubim ungido que caiu do céu, foi o que tentou Eva, foi o demônio que tentou Jesus no deserto, foi o demônio que fez Judas trair Jesus. Agora esse demônio de tão alta grandeza está possuindo a irmã Maria, a irmã Joana, sei lá que irmã da igreja. Tipo assim, irmãos, faça-me um favor, né? O que essa mulher tem de tão especial, né? Para o diabo entrar nela. Então é claro que não é Satanás, é um outro demoneco aí, que normalmente é fácil de expulsar, tá bom? Irmãos, eu vou deixar 5 minutinhos para algumas perguntinhas. Primeiro vai ter que ser aquela irmã lá. E amanhã, o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos fazer a aula prática. Olhe para o teu irmão e fale: aula prática. Amanhã vocês vão fazer todas aquelas práticas que eu queria já começar a ensinar hoje, não deu? Quando fala de libertação é minha vida. Quando começo a falar de libertação, eu fico 8 horas falando sem parar. Eu tenho muito conhecimento e gosto de ensinar sobre libertação. Então, por mim, ficaria a noite inteira. Então, amanhã vai ter essa aula prática. A gente vai pegar posicionamentos, formas de orar. Se você for orar sozinho com uma pessoa e a pessoa manifestar o demônio, como que você tem que agir? Quais palavras utilizar? Como segurar? Segurar? Não segurar? Se você for orar num elevador, você está num elevador, no hotel, no 15º andar. Aí entra um cara junto com você no elevador. Você fala: tudo bem? Bom dia, bom dia. E você começa a descer, o cara começa a passar mal. Começa a passar mal, você fala: viu, está passando mal? Ele: não, só um pouquinho. Quando você vai falar alguma coisa, o cara manifesta um demônio dentro do elevador. O que você faz? E demônio violento, você está dando soco no elevador. Meu filho, vou te ensinar a fazer um negócio bacana amanhã. Você não pode faltar. Diga para o teu irmão: mas só amanhã. Diga: não é na Casa das Bahia, diga: é aqui na igreja.
Vamos lá, perguntas. Irmã, chegou a sua hora, irmã? Esqueceu? Então vai, faça a sua pergunta. Provavelmente. Eu até posso crer que sim. A pergunta dela foi: José e Maria não achar uma vaga em um hotel, não seria uma estratégia de Deus deixar tudo lotado? Na verdade, assim, a estratégia de Deus era maior do que isso, porque estava lotado, porque Herodes fez um censo, e todo mundo no censo tinha que voltar para a cidade natal. Então todo mundo acabou voltando para a cidade natal. José e Maria moravam naquela época em Cafarnaum, tiveram que voltar ali para aquela regiãozinha, enfim, de Belém, mas era por isso que houve esse número tão grande de pessoas hospedadas em hotéis, enfim, mas não era normal durante o dia. Lucas. Expulsar inglês, espanhol? Olha que pergunta ótima, irmãos. Esse menino é, pô, caramba. Olha a pergunta dele: pastor, eu vou em outro país, foi lá para Dinamarca, e aí manifesta um demônio, eu tenho que expulsar em dinamarquês? Eu vou para o Japão, eu tenho que expulsar em japonês? Ótima pergunta. Não, você vai expulsar em português. Por quê? Porque o que vai acontecer no mundo espiritual é exatamente aquilo que nós fizemos no teatro. Eu vou estar falando em português, mas o meu espírito humano que está batalhando naquele momento, ele vai estar dando ordens para o demônio, que é um ser espiritual, e aí vai estar dando ordem no idioma deles, eles vão se entender. É por isso que numa oração de libertação, nós vamos falar bastante sobre isso amanhã, mas quem ora por libertação, normalmente fica com o corpo doído, cansado. Por quê? Porque o seu corpo espiritual está batalhando, e isso gera um reflexo no corpo físico, tá? Mas você pode orar em português normal, tá bom? Eu já fui expulsar uns demônios na Argentina, aí eu sou metido, fiz um portunholzinho, o demônio entendeu e saiu, entendeu? Eu falei: demônio, huya de adelante de mim, em nome de Jesus Cristo. O demônio falou: tá bom, estou saindo, mas melhor o teu espanhol. Vai embora. Mas não precisa não, tá bom? Ou você pede um anjo do Google Translator para você na hora. Fala: anjo do Google Translator, desce aqui e me traduz aqui. Outra pergunta. A irmã lá, depois é você, as mulheres. Isso. Sangue de Jesus tem poder. E o mesmo texto fala que ele é tão temível que não há um homem que possa tocá-lo. O que intentar fazê-lo morre antes de fazê-lo. Que os seus arpões são inúteis, que o hálito dele acende carvões, que o rastro dele brilha no meio dos mares. É um demônio, está falando de um demônio. Você entendeu? Está falando da magnitude do demônio. Então era comum falar sobre isso. É mais ou menos assim, Salomão falando: as éguas dos carros de Faraó te comparam à minha amada. Se eu chamar minha mulher e falar assim: viu, você parece uma potranca que meu pai tinha na fazenda dele, ela vai me pedir as contas. Fala assim: meu pai tinha uma égua lá de cria, você é igualzinho a ela. Minha mulher vai ficar brava comigo. Mas era a forma de expressar sentimento e tamanho, dimensão das coisas. O eufemismo, né, a hipérbole da época era diferente de hoje. Mas eu já ouvi falar, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, de pastores que confundem Leviatã com Deus, que seria terrível, né? A pergunta dela foi que tem um texto em Jó 41 que diz que na presença de na presença de Leviatã, até a tristeza saltava de alegria. Era uma forma hebraica de dizer que ele modificava o sentimento. Ele tinha um poder tanto de entrar até na alma das pessoas. E alguns pastores, que não sei se algum pregou isso, então por favor não se ofenda comigo, mas alguns pastores que não têm um pingo de conhecimento teológico, porque a teologia é uma ciência, você tem que saber, além da hermenêutica, não só a homilética, né, a arte de pregar, mas tem que saber várias outras coisas, inclusive inferências históricas. Eles pregam o que eles leem e acham. Teve um irmão que pregou na rádio que não podia comer salada porque ele leu na Bíblia as astutas saladas do diabo. Verdade. Nós ouvimos isso na rádio. Minha esposa ouviu na rádio, ouviu? Então, teve um outro irmão que falou que não podia passear com a família porque quando Deus perguntou no livro de Jó de onde veio Satanás, ele disse: de passear e rodear pela terra. Passear é coisa do diabo. Teve um outro irmão que pregou que mulher não podia usar arquinho, porque a besta que emerge da terra tem uma diadema e tiaras, são arquinhos, a arquinha do diabo. Então tem de tudo, não é? Não passou no Fantástico um pastor que adulterou com a mulher do vizinho,
porque ele leu dizendo que pega uma mulher, amigo seu, adúltera, e era o símbolo da mulher adúltera, da igreja longe de Deus, e ele não leu o acento e pega uma mulher e adultera com ela. Pegou a mulher e adulterou. Saiu no Fantástico, porque é fantástico. O cara do coco, que o fruto do conhecimento do bem e do mal era um coco, porque a Bíblia diz que ele pegou, que ele tomou e comeu, e a única fruta que podia tomar e comer era o coco. Irmãos, que Jesus tinha mulher, tocou a túnica, que Jesus era músico, tocou o esquife. Meu Deus, irmãos, você ouve cada coisa ridícula que só o sangue. Por isso que, muita atenção agora, por isso que eu sou 100% a favor da teologia e do governo federal instituir a necessidade obrigatória por lei de um teólogo responsável por cada igreja, porque toda profissão precisa de um responsável. Você vai abrir uma farmácia, tem que ter um farmacêutico ou um bioquímico responsável. Vai abrir um jornal, tem que ter um jornalista responsável. Vai abrir um restaurante, tem que ter não é um chefe não, é um nutricionista responsável. Agora, igreja, abre as pencas e não precisa ter um teólogo responsável. Eu sou a favor, já tramita na Câmara dos Deputados Federais há 4 anos o pedido do Conselho Federal de Teologia para aprovar essa lei, para que toda igreja seja necessário um teólogo responsável. Porque quando houver uma heresia, que não pode mais chamar heresia, agora é proibido, apologia sincretista, porque o que eu não creio, o outro crê, é a defesa dele, né? Então uma apologia, uma defesa sincrética. Quando houver uma heresia, aí quem é responsável é o teólogo daquela igreja que ensinou. Mas por que não acontece isso? Porque infelizmente muitos pastores da bancada evangélica são da Igreja Universal, e para eles seria um mau negócio, porque eles usam muito a fé, que é uma fé que subjuga as escrituras, né? Não sei se eu posso falar isso, mas eu estou falando, irmãos, me perdoem. Mas usam muito a fé que subjuga as escrituras, e que se alguém fizer alguma coisa, uma loucura lá, e se arrepender, não vai ter como provar na palavra nem na teologia, e aí vai dar problema para as igrejas. Então isso sempre cai, nunca vai para frente por causa disso. Mas seria ótimo que toda igreja tivesse um teólogo responsável. Acabava com os facãozado ia morrer. Enfim, última pergunta. Não tem? Ah, sua. É verdade, me perdoa. Pastor, quando Jesus foi batizado, saiu das águas em Mateus 3, o Espírito Santo veio sobre ele. o próprio Deus anunciou que ele Isso. Mas é porque o que acontece? Ali era uma anunciação terrena. Todo mundo viu como uma pomba sobre ele, todos eles viram. E os demônios, para ver o mundo físico, eles precisam estar possuindo alguém. Só conseguem enxergar o mundo físico pelo olho. No mundo espiritual eles não conseguem ver. Então, como o demônio não estava ali, é a mesma coisa, vou melhorar. Depois, no livro de Marcos diz que depois da tentação, o diabo se afastou, os anjos desceram e o serviram. Por que ele faz questão de dizer que o diabo se afastou e os anjos serviram? Porque quando o diabo se afastou, não viu os anjos vindo servir Jesus, entendeu? Então, tudo estratégia. Mas boa pergunta. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Olha, eu não sei se vocês gostaram, mas eu me amarrei hoje da aula. Eu gostei. Quem gostou? Foi bênção, né? Vocês estão anotando tudo isso? Porque vocês ganham uma apostila, mas saem com 2. Uma que vocês escrevem, porque eu falo muita coisa fora da apostila. Pegue na mão do irmão que está perto de você. Pastor Jefferson, pode vir aqui já. Louva a Deus, viu, irmãos, por esse homem de Deus aqui, ó, que aprendi a amar demais, aprendi a respeitar, a honrar. Honro muito a ele. O diabo tentou fazer não com a gente, claro. O diabo tentou me dar um sinal aí, tipo assim, outros pastores da cidade querendo me convidar para pregar. E eu falei, não vou não, eu tenho uma aliança com o pastor Jefferson. Eu vim aqui para servir a ele e a igreja dele. Eu sou funcionário do pastor Jefferson. Mas aqui eu sou seu funcionário. Meu filho, a quem tem honra é honra. Tem uma frase que os pentecostais falam que é assim, que quando Abraão viu Melquisedeque, só deu o dízimo e foi embora, não fez nada. Então, o que acontece? Tem um pastor amigo meu que eu conheci ali em Santa Teresinha, Itaipu, um homem de Deus, pastor Alessandro, um querido. Ele quer que eu vá lá tomar um café com ele. Eu quero tomar um café com ele, mas eu quero ficar aqui à disposição do pastor Jefferson. Entendeu? Eu tenho certeza, se eu chegasse, pastor, o senhor me libera amanhã cedo para ir lá tomar um café? Duvido que o pastor de vocês ia dizer não. Mas como eu sou um homem de Deus de verdade, e eu estou aqui a serviço do Ministério de Sementes da Fé, do pastor Jefferson e da pastora Daniele, não posso esquecer, porque foi ela quem fez essa ponte, ela que ligou para mim a primeira vez. Eu posso ficar o dia inteiro no hotel mofando, irmãos, mas eu estou à disposição, estou de plantão. Se o pastor Jefferson me ligar, Rivas, cadê você? Estou no hotel, vamos em tal lugar, estou aqui pronto.
Então é para isso. Entendam isso. Isso é honra no reino de Deus. Tá bom? Isso é honra, tá? Eu louvo a Deus por todos vocês, mas estou a serviço do rei e do outro reizinho aqui, porque ele é rei dos reis. Nós somos reis na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por tudo que tem acontecido aqui, tem sido demais, Senhor. Obrigado pelo conhecimento que tem sido liberado. Eu peço que a palavra